Olá, bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque aqui o que nos interessa é a conexão que a taça de vinho gera e as histórias dos nossos convidados. Eu Exatamente. sou o Ronaldo Galo André Gaiofato. e, André, vamos começar de cara já apresentando quem é a nossa convidada. Já de cara assim? Na hora. Então vamos embora. Como vocês já estão acostumados, quem não cola não sai da E hoje vai escola. precisar de cola Vai mesmo. precisar de cola, porque tem bastante coisa aqui, viu? Obviamente eu vou ler algumas informações do nosso ou da nossa. Você que já viu a thumb já sabe que é da nossa, né? Convidada. Empresária, afroempreendedora, sommelier há 20 anos, mais ou menos. Iniciou sua trajetória no mundo de bebidas com o objetivo de acessibilizar, desmistificar o mundo de bebidas, democratizar a linguagem intimadora e complicada que a gente mesmo acaba no dia a dia, né, complicando, né, o mundo do vinho. Ela de lá para cá, ela tem como sua principal atuação ocupando posições em áreas técnicas, comercial, marketing. Ela não colocou aqui, mas eu sei que ela trabalhou também numa grande multinacional na área de marketing. Ela trabalhou na Philips, rapaz. Antes de entrar no mundo, ela trabalhou na Philips. E ela trabalhou em várias empresas do segmento de bebidas, atuando também como educadora. É professora. No suporte a equipes comerciais, sendo responsável por uma formação de inúmeros profissionais e consumidores em todo o Brasil. Em paralelo, desde 2001, ela tem uma empresa de consultoria, eventos e experiências etílicas. Isso é muito legal. Ela vai falar um pouquinho de como são essas experiências etílicas. Ela teve uma feira de vinhos que levava o seu nome por 10 edições. Olha que legal. Hoje ela atua como consultora e curadora de inúmeros projetos, entre eles o Beba Bem. Ela vai falar um pouco para a gente também o que é. Na verdade, ele se divide em três frentes, né? Das quais são comercializados como ela falou, ela é educadora, palestras, workshops e experiências, além de comercialização de vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais e sustentáveis, e outros fermentados artesanais no segmento. É uma referência na propagação do trabalho de pequenos produtores brasileiros e estrangeiros nesse nicho do Brasil. Seu projeto mais recente é um podcast. Ela também trabalha num podcast, ela tem um podcast. É concorrente? Vamos trazendo a Não, de concorrência forma agora. alguma. Chama Que Vinho é Esse? Que vinho foi esse? Que vinho foi esse? Que vinho foi... É verdade, eu li errado, está escrito aqui. Que vinho foi esse? É lançado nas plataformas de áudio pela CBN, Globoplay e Receitas.com. Ela vai falar um pouco desse podcast que é muito legal. Já está no episódio 20, se não, 20º episódio. Eu estava escutando de manhã, bem legal. E é uma das apresentadoras do programa. Ela tem a missão de ajudar com orientações para o melhor consumo do vinho, trazendo informações. É um pouco do que a gente tenta fazer vai falar sobre isso aqui hoje também. Ela foi indicada para integrar a lista dos 100 maiores expoentes negros do mercado criativo brasileiro. Foi finalista do Festival de Gastronomia Preta na categoria Sommelier. Foi finalista como melhor consultor do Brasil de sommelier pela Prazeres da Mesa, agora em 2023. Seja muito bem-vinda, Patrícia Brentzel, a Pati. Obrigada. Uixi, Que prazer estar aqui. acho que eu preciso até tomar um agora. Aqui. Isso porque você só falou a parte do vinho, né? Você não falou o pré-vinho. Não, a gente só tem 1 hora e pouco de programa, por isso que a gente não falou. Mas sabe que é uma treta? Às vezes eu quero colocar tudo no LinkedIn e eu falo, gente, vai ficar... Ninguém vai ler, né? A história é longa, Tem Bom, bastante Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Antes da gente começar o bate-papo com você, eu vou precisar de alguns recadinhos. Primeiro, agradecer mais uma vez a Charcutaria Artesanal Incâneva, nosso parceiro, que vocês já conhecem. Olha, eu gosto muito da charcutaria da Incâneva, mas hoje eles se superaram. Gente, Tá é sério. sensacional. Muito obrigada. Sensacional. Eu Tentar gosto mostrar. pouco, né? Eu gosto pouco de... Lucas, qual que é a câmera aqui que eu mostro, Lucas? Eu acho que Essa aqui, ó. acho que aqui Ó, vê se tem dá pra ver, galera. metade do que nós somos presenteados, porque a gente já Tá comeu ruim, a viu? outra metade. Aqui no meio é o fioco de culatelo, 3 meses de maturação. Aqui é uma copa de Maiale canastra, 4 meses de maturação. E aqui é o culatelo de Maiale canastra, 16 meses de 16 maturação. meses de André maturação. Gaiofato. O culatelo é o presunto cru italiano.
que Maravilhoso. eles produzem, obviamente, Hugo Sobrinho, aqui. obrigado. Um abraço para o Hugo Sobrinho. Para você que quer comprar os produtos da Incaneva, o site deles é www.incaneva, como está escrito aqui, Eu incaneva.com, vou deixar aqui também, tá aqui no, em também algum está lugar por aqui. Ou pelo telefone 11 95 606 2949. Também está aqui, é 11 95 606 2949. Hugo, um abração para vocês. Comprem os produtos da Incaneva, vocês não irão se arrepender. Queria agradecer também, não é De nosso nada, de nada. patrocinador, mas é nosso parceiro e nos presenteou com uma caneca do Conexão Tanino, que é a Três Telas, que é o estúdio onde nós gravamos. Exatamente. Três Telas. Fábio, obrigado, a gente adorou. Estou me sentindo essa aí é o sua. próprio Essa Jô aí Soares. é sua. E a Patrícia já ganhou, Já então. ganhou a dela. Muito obrigada. Uma canequinha do Conexão Tanino, para ela gravar lá na CBN no Mas podcast. nós não podemos falar o que tem dentro dessa. Isso, não podemos aqui falar. tem vinho. Aqui Jô não Soares interessa. também não Era falava. segredo, né? Isso. Pessoal, a degustação é uma degustação padrão nossa, então é uma degustação às cegas. Esse vinho da esquerda, que é o vinho que nós estamos tomando, é o vinho que eu e o André trouxemos. A Patrícia não sabe qual é o vinho. O vinho da direita, esse aqui, a garrafa menor, é o vinho que a Patrícia trouxe e eu e o André não sabemos o que nós estamos bebendo. Daqui a pouquinho, durante o programa, a gente vai comentar o que a gente está tomando e depois a Patrícia vai comentar, ou melhor, a Patrícia vai comentar o que estamos tomando e depois eu e o André a gente comenta quando estivermos tomando o vinho da Patrícia, eu aviso. Hoje nós teremos o Pergunte a Sommelier. Teremos. Diferente, porque a pergunta é para a Patrícia, Afinal, que é uma uma sommelier. E também nós temos o Conexão Confraria, com uma pergunta também para a Patrícia. Também para a Patrícia. A diferença de hoje é que as duas perguntas são nossas. Exatamente. Por conta das informações que nós tivemos da Patrícia. No pré. Isso. Exatamente. Patrícia, vamos começar o nosso bate-papo. A gente sempre pede uma indicação de livro para os nossos convidados. Legal. E eu já estou vendo aqui que você trouxe um livro. Trouxe. Eu queria saber qual é o livro que você indica e por que você indica. Olha, eu indico para quem está começando principalmente, mas acho que não só para quem está começando, eu acho esse livro super didático, que é o Wine Folly. E o Wine Folly, ele é bem fácil, ele é um livro de consulta, né? Ele não é um livro para você ficar lendo uma página por dia, é um livro de consulta. Então ele é dividido, né, por vários tipos, né? Vinho branco leve, vinho branco encorpado. Tipo um guia. É tipo um guia. E aí ele também traz, né? Por exemplo, aonde aquela uva, eu parei aqui na página da Pinot Gris. O quanto tem dela plantada no mundo, quais são as principais regiões. Porque assim, como eu trabalho numa coisa bastante nichada, num mercado bastante nichado, eu falaria, leiam Natural Wine, mas não é o caso que a gente vai falar agora. Eu quero que seja uma coisa assim que as pessoas leiam e comecem a entender um pouco sobre cada variedade, o que né, ela pode trazer, se ela estiver plantada num clima mais frio, num clima mais quente. Então, eu gosto muito desse livro, assim. Às vezes eu preciso, enfim, fazer alguma apresentação, alguma coisa, e eu acho esses gráficos e a maneira como eles colocam é bem rápido, né? Assim, você bate o olho, você já vê as principais informações. Então, eu gosto muito desse livro que é o Wine Folly. Você Muito legal. mostra lá pra gente, André, Qual que é a por favor? câmera aqui, Luquinha? Aquela câmera, né? Ó. Eu tenho esse livro também, é bem o que você disse, né? Um livro mais de consulta, Sim. tal, não para pegar. E ficar lendo, né? Mas ele é um livro muito indicado também e acho que é uma ótima dica. Muito legal. Então fica a sugestão aí da Patrícia. Patrícia, você acabou de dizer que você trabalha num ramo que, vou utilizar a sua expressão, é muito nichado. Exato. Acredito que você está falando sobre o mundo do vinho. Acredito por quê? Porque você tem, né, você trabalha em várias vertentes aí do mundo da gastronomia, talvez, mas especificamente do mundo do vinho, acredito que é o que você se referiu. O André leu um currículo extenso seu e ainda você disse, olha, nós estamos falando do momento que eu escolhi o mundo do vinho para frente. Exato. Então, por que a Patrícia escolheu uma fatia tão nichada de mercado para desenvolver a sua profissão, o seu Porque eu sou trabalho? louca? Talvez seria, porque só Já pode é ser. uma resposta. Só pode ser maluquice, né? Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas é muito interessante, porque, de fato, eu não
na minha família não tinha nenhuma ligação com vinho, né? Porque muita gente que você percebe que entrou no vinho porque meu avô produzia vinho, meu pai bebia vinho, e na minha família não tinha nada disso. Mas eu acho que antes de falar disso, é importante que eu sempre tive uma coisa de gostar de trabalhar. Minha mãe teve que me segurar desde pequena, porque eu queria trabalhar desde muito cedo, assim. E eu acho que é uma coisa de empreendedorismo mesmo, né? Então, com 5 anos, ela chegou na garagem de casa, lá onde eu morava. Eu nasci na Zona Leste, na Vila Ema, mas eu, muito pequenininha, fui para a Zona Norte, na Parada Inglesa. E aí, essa casa onde meu pai mora até hoje tem uma garagem. E ela chegou na garagem e ela falou assim: que isso? Aí eu falei assim: ué, a minha banca de venda de gibi. E aí ela falou assim: como assim, né? Então, assim, 5 anos? 5 anos. Que legal. E assim, depois ela me contando isso, eu achei genial, porque eu sempre ganhei muitas coisas dos meus primos, né? Então, eu ganhei Atari, eu ganhava os jogos, eu ganhava os gibis que eles já tinham lido. Normalmente eram gibis do Marvel, não era. Tinha uns da Turma da Mônica, assim. E ela me contava que. Eu lembro especificamente de um cliente que eu tinha, que ele parava na garagem e falava assim: aí, tem novidade? Eu tinha um cliente. Tinha mais de um cliente, mas eu lembro especificamente dele, assim. Que legal. E aí eu dividi, assim, os gibis todos, e aí tinha, sei lá, assim, na época era outra moeda, óbvio, não posso falar, senão vai denunciar a minha idade, mas assim, sei lá, tinha de 50 centavos, tinha o de 2,50, o manacão de férias era R$5. Só que o detalhe de tudo isso, qual era? Eu não era alfabetizada. Então, eu não sabia ler. E eu tinha uma banca de venda de gibi. Caramba. E essa, sem dúvida, pra mim, é uma história muito genial. E aí, quando eu Por isso fiz... que o almanac era mais caro. O Se fosse almanac esse aqui é maior. é mais grosso, tipo, tem mais historinha. Você sabe que no livro Total. Pai Rico, Pai Pobre, ele tem Aham. uma história muito parecida com a É sua. A verdade. diferença é que o pai rico, né, enfim, lá das histórias, ele sobrava gibi, mas ele não podia revender o gibi. E ele deu para as crianças, não lembro se eles tinham essa idade, mas eram crianças também, inclusive o autor do livro, né? E ele deu para as crianças e disse o seguinte: vocês não podem vender, veja o que vocês conseguem fazer. E eles passaram a alugar, né? Como se fosse uma biblioteca que eles Sim, que passaram. legal. Então, muito parecida com a sua história. Eu sabia dessa sua história, eu lembrei da história do Pai Rico, Pai Pobre. De fato, um empreendedorismo Já de criança, né? nato. E aí, com 15, eu falei, gente, eu preciso trabalhar, porque agora acho que eu já posso trabalhar. E qual foi o caminho que eu encontrei? Fazer um colegial técnico. Porque no colegial técnico, você sabe que o primeiro ano você vai estudar e que o segundo e o terceiro você vai ter que fazer um estágio. Então, rapidamente, falei, é isso. E aí, eu comecei trabalhando, na verdade, na Telesp, essa é a verdade. Na Telesp, não foi nem na A telefone. você, todo mundo, Agora meu Deus, entregou. Agora... a Patrícia tem 60 Mas o que é anos. Telesp? O que é Telesp? Para, vai. O que é Telesp? Não sei o que é Telesp. Como é que era? Companhia de Telecomunicações de São Paulo, não era? Tipo TIM, essas coisas que eu já assim? vivo, né? Vivo. Mas eu me orgulho de falar, mesmo que faça bastante tempo. E aí eu fiquei 1 ano lá, e aí a minha amiga falou pra mim, minha amiga da escola, falou, olha, vai abrir vaga na Philips, e aí você aplica, né? E aí eu apliquei, passei, e aí eu cheguei pra minha chefe na Telesp e falei assim, eu não quero ir, eu amo trabalhar aqui. Né? O meu estágio era de 4 horas, eu ficava 8. Era quase uma menor aprendiz, né? 15 anos. A gente era estagiária, mas tinha também o programa de menor aprendiz. E aí, o meu estágio era de 4, eu ficava 8 horas. E aí, ela falou assim, você vai embora. Que você, na Philips, você tem grandes chances de ser efetivada, você vai ter fretado, você vai ganhar 3 vezes mais, você vai ter um ticket 1000 vezes maior. E eu chorava. Bom, aí eu fui pra Philips, fiquei na Philips de 90... aí, ó. Ficou um tempo lá. Você ficou um Já tempo. falei o ano, né? Mas tudo bem. Gente, eu não posso esconder, é a minha vida. Lógico. Então, eu fiquei 8 anos. E foi muito importante essa etapa da minha carreira, porque eu trabalhei na área de marketing, né? Eu comecei em outra posição, mas eu saí como analista de marketing, eu era responsável pelos eventos da América Latina e tudo mais, então eu aprendi muito sobre evento, né? Antes de eu entrar no vinho. E eu sempre gostei, né? Então, eu acho que ali foi uma grande escola na área de marketing, na área promocional, na área de eventos. E aí, um belo dia,
saí da Philips, mas eu saí porque teve a compra do meu departamento, foi uma empresa, a Philips é holandesa, né, e essa empresa francesa comprou o departamento onde eu trabalhava, e aí eu saí, e aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu fiz um currículo, mandei para uns acampamentos infantis, que eu nunca tinha sido recreadora, mas falei, ué, vai que, né? Fui, É mesmo? um me chamou. Que legal. Gente, eu já fiz tanta coisa. E aí, um cara, perto da casa do meu pai, tem uma avenida que chama Avenida Luiz Dumont Vilares, que tem Uhum. vários barzinhos e tal. Sim. Vários. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer meu currículo e vou distribuir aí pra fazer um bico, né? Enquanto eu penso o que vai acontecer. E eu acho muito importante também dizer o seguinte, deixa eu ver o que eu vou fazer, não é que, eu sou ricona, pelo amor de Deus. Eu só não tinha que ajudar em casa. E isso, obviamente, já me distancia de um monte de gente, né? Porque eu pude me dar o luxo, né? E eu falo isso sempre, que eu consegui estar onde eu estou, se é que eu estou em algum lugar né, de reconhecimento, de carreira e tudo mais. Por quê? Primeiro, porque eu vim de um lar com amor, né? Então, eu acho muito importante falar sobre isso, porque se você não tem uma família estruturada, né, um pai, uma mãe, que não seja um pai e uma mãe, mas que seja uma família que te dê base, que essa é a principal coisa, eu não estaria aqui. Não estaria aqui definitivamente. E a segunda coisa era essa, os meus pais não tinham grana para me pagar nada, nenhum curso, embora quando eu era menor, a minha mãe e meu pai tentaram fazer várias coisas, né? Então eu fiz um monte de esporte na prefeitura, enfim, ginástica olímpica, enfim, né? Mas eu falei assim, gente, se eu não correr atrás, eu não vou conseguir nem fazer faculdade, né? Então, por isso que eu comecei a trabalhar super cedo, porque eu já tinha na cabeça isso. E, inclusive, na Philips, eu até falei isso para ele outro dia, um ex-chefe meu, encontrei ele, e eu falei assim para ele, cara, se for uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer. Eu tinha 19 anos e você falou assim para mim, olha a sua cara. Aí eu falei, o que tem a minha cara? Ele falou assim, parece um zumbi, menina. Aí eu falei assim, parece um zumbi, porque... Ele falou assim, sim, porque você trabalha aqui na Philips, acorda 5 horas da manhã, pega o fretado, aí vem, trabalha o dia inteiro, aí vai pra faculdade, aí chega, sei lá, meia-noite, não sei quanto. Isso é a realidade de muita gente, né? Não era por isso que ele tava falando. Mas ele falou, aí chega no sábado, você faz inglês, faz espanhol, faz esgrima, faz mandarim, faz corte e costura, faz tudo. Eu falei, cara, eu não posso perder tempo. Porque dependendo do que a gente está falando, da estrutura social que a gente está falando, a gente já sai perdendo. Né? A gente não sai do mesmo ponto de partida que muita gente. Então, isso ficou muito forte na minha cabeça, porque para ele era uma coisa. Ele falou assim: meu Deus, essa menina não dorme, não descansa, né? E tá sempre pagando as coisinhas dela e correndo para estudar e tudo mais. Eu falei, cara, se não for assim, eu não vou chegar a lugar nenhum. Né? Então, e você é super jovem, né? E eu super jovem. E aí, quando eu mandei esse currículo para os restaurantes, só um me chamou. E eu assim, poxa vida. Pô, mas chamou, né? Mas chamou, Pô. mas eu falei assim, não, a galera vai me chamar, né? Aí o cara falou assim, o Malta, era um chefe de cozinha que tinha acabado de voltar da Espanha, e ele falou assim pra mim, olha, eu te chamei aqui porque eu fiquei mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Ele falou assim, seu currículo é super corporativo, né? Você tem 22 anos, acho que eu tinha 22. Ele falou assim, não tô entendendo. Aí eu falei assim, não, cara. Ele falou, o que você quer? Aí eu falei, eu quero experimentar, né? Então, quer dizer, o fato de eu não ter que ajudar em casa me dava essa possibilidade, né? Eu não tinha que ajudar a pagar a conta de água e conta de luz. Eu não tinha os cursos pagos que eu queria fazer, né? Eles não podiam me ajudar, mas nesse sentido eu consegui dar esse passo. E eu falei assim, cara, eu quero experimentar. Então, você pode me colocar na cozinha, no salão, ou então não me coloca no caixa, porque o caixa eu vou aprender em 5 minutos e eu vou ficar frustrada, não quero. Aí ele me mandou embora e 2 dias depois ele falou assim, olha, não tem nada do que você quer aqui, mas se você quiser começar na recepção, beleza. Aí meus pais já cortando os pulsos, né? Do tipo, saiu de uma Philips, construindo uma carreira. 8 anos de Philips. Não, e assim, ali naquele momento, realmente... eu tinha tudo para seguir o padrão de todo mundo que estava seguindo aquela mesma corrente, que é, o que ia acontecer? Ia terminar a faculdade, aí faz a pós-graduação. Aí faz a pós-graduação, aí faz MBA. Aí faz o quê? Aí e eu assim, não vou fazer nada disso.
vou fazer outras coisas. Primeiro eu preciso fazer outras coisas. Como que eu já vou fazer esse monte de coisa se eu nem sei se é isso que eu quero? Embora eu acho que marketing corre nas minhas veias, assim. É uma coisa, eu falo, é a minha formação acadêmica e sanguínea. Eu costumo Natural, dizer, né? natural. Então, eu sei que eu gosto de marketing, mas eu não sei se eu quero ficar presa. Natural. Natural, natural. E aí eu falei assim, eu não sei se eu quero ficar trabalhando no mundo corporativo, então eu quero experimentar outras coisas. E aí eu comecei na recepção do restaurante. Muito feliz, muito alegre, né? Sempre muito Comunicativa. comunicativa. E aí as pessoas esperam, é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém, assim, porque as pessoas são muito grossas. Não todas, né? Mas muita gente. É incrível, né? que É tem incrível. A gente- pessoa pega no seu braço e fala assim: escuta aqui, eu tô aqui há 45 minutos e você passou outra mesa na minha frente. Sim, senhora, mas a sua mesa é para 8 lugares. Eu acabei de sentar um casal. Do tipo, não tem como colocar 8 pessoas nessa mesa. Mas as pessoas, elas são extremamente. Muita gente é muito grosseirona, né? E aí eu comecei assim: olha, já que você vai ficar aqui 45 minutos, então a gente vai comer uma entrada, né? A gente vai comer uma entrada. Na época, a entrada, o restaurante chamava Alho no Azeite, saudoso Alho no Azeite. Alho no azeite. Durou poucos anos, mas muito saudoso, eu amava lá. Porque na época era um restaurante era uma pizzaria muito disruptiva para a Zona Norte, parada inglesa, naquela época. Então, assim, não tinha pizza de Disruptivo, né? mussarela? Tinha, mas tinha pizza de presunto cru com brie. Aí todo mundo ficava assim. Galera da Zona Sul vinha com a Veja na mão, assim, sabe? Ai, Ai, que legal. achando o máximo, cruzando a cidade, igual as pessoas cruzam a cidade, saindo da Zona Sul e vão pro Mocotó do Rodrigo, É. né? E aí eu Como falava vão assim, também pro fricó de frango, como vão também pro bar do... Desculpa, Frangó, de nada, exato. o fricó também fechou. Vão pro frangó, como vão pro bar do Luiz, Exato. também lá Exatamente. Cozinha dos isso. Ferraris, né? Ai, Cozinha dos Cozinha Ferraris dos no- Ferraris. amo todos esses no Ferrari. Bronx. No Bronx, O da Bronx, Moca. maravilhosos. Abraço, pessoal da cozinha do Ferrari. É. Também falta aí com vocês, mas já já a gente É. aparece, tá? Beijo. Bom, aí... Maíra, beijo. A gente adora o pessoal lá da cozinha dos Ferrari. Maíra, Mauro, maravilhosa. As garçãs, as garçãs. Nosso amigo que queima focaccia sempre, o Ai, pior. O pior do mundo, o pior do mundo. Aliás, foi aniversário do pior semana Pior do mundo, passada. é. No ano passado, nós estávamos lá na cozinha dos Ferraris no dia do aniversário É do pior. verdade. Bom, aí eu comecei a oferecer a entrada com essa alegria toda. Você tem que provar essa entrada, porque a entrada, ela é um alho que a gente leva no azeite, Uhum. né, ao forno, Uhum. ele fica submerso, ele perde toda a acidez. Uhum. Aí vem uma casquinha de pizza, eu falo já, né? É. E aí você passa, é super gostoso. E aí vem uma cebola que vem com Que é impossível o cara falar, não quero. Não né? quero, né? Aí eles fazem um molho gratin, e aí você vai tomar um vinho, tal, não sei o quê, beleza. Muito legal, eu, tipo, voando na recepção, voando. Porque a recepção pra mim era uma coisa muito tranquila, perto do que tudo que eu já tinha feito, né? Imagina. Pô, na Philips eu cuidava da experiência das pessoas que vinham da América Latina pro Brasil para reuniões, assim, sabe? Então, todas as experiências gastronômicas, tudo que acontecia durante a estada deles no Brasil, claro, tinha uma chefe que era a Clarice, que era muito boa, mas eu era corresponsável por tudo aquilo. Então, eu tinha muita experiência e, assim, eu falo, gente, recepção, eu que faço pagar as costas. Inclusive, dando risada, eu sou muito feliz pra fazer, né? E aí, o Maître, na época, falou assim pra mim, mas desde quando você sabe de vinho? Aí eu falei, mas eu não sei de vinho. Aí ele, não, mentira. Eu falei assim, eu não. Cabernet, que eu não sei o que é. Aí ele falou, você tá de brincadeira, Patrícia. Aí eu falei assim, não. Ele falou assim, então eu vou te dar um livro. E aí ele me deu um livro do Saul Galvão. Várias coisas que eu conto denotam a minha idade, né? Tipo, Saul Galvão já faleceu, o livro dele é super antigo. Mas eu li e eu comecei a ler e tal, e aí eu comecei a participar das primeiras degustações, né? Os primeiros importadores iam lá para fazer degustação com a equipe, aí eu comecei a participar. E aí eu falei, olha, tô curtindo esse rolê aí, hein? Aí eu fiquei uma época lá, depois fui trabalhar dentro do escritório, quando eu vi eu já estava fazendo compra. Comprando as coisas da cozinha, já tava dentro da pizzaria e fazia o bico de final de semana.
Só que aí eu ganhava muito pouco, né? E aí não dava. Não dava pra equilibrar, né? Tipo, pô, eu tava voando, e daí, de repente, fez assim, ó. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer outras coisas. Aí eu fui trabalhar com outras coisas. Só que eu considero que o meu início no vinho foi aí. Porque foi aí que eu vendi as primeiras garrafas. Aí que eu Despertou, comecei né? a entender. Então, eu falo, eu não sou sommelier há 20 anos, mas eu trabalho com vinho há 20 anos. E isso é uma coisa que eu deixo super claro, porque eu fui me formar depois. Passaram-se 6 anos onde eu trabalhei no Ceasa, onde eu trabalhei numa escola bilíngue, onde eu Isso eu não vi, isso eu não trabalhei achei, né? trabalhei na Vivara, trabalhei uma porrada de coisa, trabalhei numa outra multinacional. E nessa outra multinacional eu conheci o meu ex-namorado, e ele é francês. Eu sempre falo, ele era, né? Mas ele tá vivo. É, mas Então, era seu mas ele namorado. é meu ex-namorado. Ele tá vivo, um beijo, François. E aí, Franciscão. Beijo, Franciscão. François. Eu adoro falar do François, porque ele foi o cara que mais me incentivou a entrar no vinho. Eu encontrei um livro em casa outro dia com uma dedicatória dele, assim, sabe? Falando, olha, tô muito feliz que isso está se tornando uma realidade na sua vida. Por quê? Eu conquistei ele servindo uma cerveja de trigo e fiquei explicando barato lá, daí ele já ficou assim, uau, que mulher, que mulher! Pô, você coloca a Sensacional. cerveja, fica falando, o cara já ficou assim, uau! Aí um dia ele Imagina falou, ela falando de vinho, né? imagina! Aí ele falou assim, você não quer entender mais, assim, sobre vinho? Eu falei, eu tenho um livro e tal, mas assim, pô, eu sempre trabalhei muito, né? Eu gosto de trabalhar, mas eu sempre trabalhei muito, 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 muito. E aí ele falou assim, eu quero fazer um curso, porque eu acho que as pessoas têm muito essa sensação de que o europeu manja, mas a gente não manja nada. A gente bebe. Se você me perguntar o que tem no Chateauneuf du Pape, eu não sei. Eu gosto do estilo. Eu gosto de Bordeaux, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas aqui no Chateauneuf du Pape pode ir, sei lá, 13 até 18 variedades, eu não sei, nada disso. Aí eu falei, então beleza, a gente foi fazer o curso básico da BS, de 8 aulas, e aí ali eu falei, é isso. E aí em seguida eu já me inscrevi no de sommelier. Que legal. E aí eu também estudei, fiz questão de estudar numa escola com uma outra abordagem, então eu estudei na Alexandra Corvo, que é uma abordagem bem diferente da Associação Brasileira de Sommeliers, né? Ela morou muito tempo fora, ela estava abrindo a escola dela naquela época, e uma abordagem diferente, mais Sim, sim. livre, né? Menos, não tão conservadora, enfim, eu gosto de olhar as duas visões, então achei que foi bem legal fazer O isso. Saul Galvão que você mencionou, ele foi articulista do Estadão há muito tempo, Sim. enquanto vivo, gostava bastante. Eu também fiz o curso da ABS, o iniciante e o que tem o subsequente. Nunca fiz curso de sommelier. Você não tem o W73 Não lá, tem o nada, não. DIP? Não? O DIP. W73. Não, eu acho importante dizer que tem muitas pessoas que me procuram fazem um pouco dessa confusão, né? Porque é uma certificação, não é um Sim, curso. exatamente. A Alexandra Corvo, salvo engano, ela era articulista da Folha e ela fala na Band News. Sim. Eu frequentava o bar que a Alexandra Corvo tinha, não tem mais, ela prossegue só com os cursos dela. Gosto bastante dela também, volta e meia acompanho algumas das Ciclo lives da das Alexandra Corvo. vinhas. Sim. Ciclo das vinhas, Ciclo das exatamente. vinhas. A gente já tentou levar a Alexandra para a nossa confraria, muito provavelmente a gente vai acabar levando a nossa confraria para um curso dela. Um amigo recentemente me convidou para a gente ir fazer uma das sessões que ela faz, né? Não o curso, mas a época eu acho que era sobre vinhos de sobremesa, alguma coisa assim. Eu tinha um compromisso, acabei perdendo a oportunidade. Gosto bastante da E já Alexandra fica o também. convite para Alexandra Corvo vir Com aqui certeza. contar a Venha, história Lê. dela. Além de ser Aqui. uma sommelier incrível, uma Exatamente. Adoro. Altas comunicadora histórias. incrível, sabe muito de vinho. Não, assim, teve uma viagem que a gente fez em 2019 juntas, e eu falei, pô, olha que legal, né? Poder viajar com a pessoa que me formou, né? A gente fez uma viagem para Portugal, eram só 4 pessoas e Que legal. nós duas estávamos Douro, juntas. Alentejo. A gente foi para a região do Dão. Dão. A gente foi pro Dão. Ah, tá no seu Instagram isso É, aí. a gente foi pro Dão. Tá. Bom, e aí a partir daí eu trabalhei num monte de coisa, mas em paralelo eu ficava fazendo vários bicos, vários extras, né? Do tipo, vendendo para importador pequenininho, fazendo evento, nanana, até que eu falei assim, bom,
6 anos, estudei, me formei, vivenciei um pouco disso, né? Por mais que trabalhando em outras coisas, mas vivenciei. Final de semana eu fazia evento e tal. Falei, agora vai. Aí, mandei meu currículo. Essa época foi uma época muito difícil para mim, porque minha mãe ficou doente por 3 anos, né, e faleceu. Então, foi bem difícil. Eu terminei os cursos, assim, arrastada. Fui super mal, porque não tem como assimilar, né? Você sabe, tipo, minha mãe estava, tipo, indo embora. Foi muito difícil. E aí, na ocasião, né, na ABS sempre fica aquele mural, né? Então, você pode mandar seu currículo para vários lugares. E aí me chamaram em vários lugares. Aí eu recebi algumas propostas de restaurantes muito tops. Lá das vagas da BS. É, Mas top, tipo assim. top, tipo Rubaiá, vai. Sério? Show. Sim. Mas assim, não porque, legal. acho que não pelo resto do meu currículo, mas porque eu ia entrar como um júnior, né? Enfim, você está se formando, enfim, não era a Patrícia, acho que eram vagas que são oferecidas ali para os alunos e tudo mais. Aí eu falei assim, não quero, Como assim? não quero. Eu quero saber sobre quem é, né? Aí vem a marqueteira. Eu quero estudar, né? Porque a partir do momento que eu comecei a vender as primeiras garrafas naquela recepção, começou a me dar essa vontade de entender qual era a cabeça do consumidor brasileiro. Mas a cabeça do consumidor brasileiro, a massa. Se eu vou trabalhar no restaurante top, eu vou atender quem? Eu vou atender quem tem muita grana, quem viaja muito. O topo da pirâmide. E o que vai ser mais legal dessa experiência é uma experiência de prova. Então, eu vou provar, nossa, vinhos caríssimos, grandes vinhos. Mas aí eu parei para pensar, eu falei assim, gente, mas essa experiência de prova, eu trabalhando com isso, de alguma forma eu vou ter. Pode demorar mais, pode, sei lá, ser em situações diferentes, não vai ser uma coisa diária, mas eu vou ter. Mesmo que eu tenha que ficar frequentando a BS toda semana, virar associada, eu vou ter experiência de prova. Eu não preciso estar enfiada num restaurante top para ter essa experiência de prova. Claro que é muito legal. Se trabalhar no Fazendo com o Beato, eu vou ficar fazendo, tipo, vertical de Petrus, né? Ah, maravilhoso. Mas é isso que é o Brasil? Não. Definitivamente Na não. minha concepção, não era isso que eu tava querendo. Então, eu fui trabalhar numa pizzaria. Outra pizzaria. Aí, minha amiga, tem uma amiga do Rio, maravilhosa, Marcela, que ela fala que ela é sommelier de padaria. Porque é a segunda padaria que ela trabalha, que são padarias que tem vinho. E eu falei assim, cara, Vinho português, né? Vinho português. eu já fui sommelier de pizzaria também, porque eu trabalhei em 2 pizzarias, né? Aí eu fui trabalhar na Prestíssimo. Prestíssimo, ali no Paraíso, se não me engano. Prestíssimo é na Joaquim Eugênia de Lima, que fechou agora, porque eles Na vão Joaquim construir Eugênia um de Lima. prédio. Mas, assim, grandes histórias na Prestíssimo, porque aí eles me chamaram. Eu nunca esqueço, foi no dia de 7º dia, do dia da missa de 7º dia da minha mãe. Aí eu cheguei lá, ele falou assim, você quer trabalhar aqui? A gente tem um anexo aqui, que é tipo um wine bar, então era uma parte, assim, um balcãozão, assim, de madeira. Tipo, muito divã. Eu escutei muita gente nesse balcão. É incrível, né? Porque eu ficava Que sozinha legal. lá. Então eu chegava, punha minha musiquinha, eu ficava esterilizando taça, eu sabia a carta de cor. Nessa altura, a Alexandra passou lá um dia, falou assim, olhou a carta, aí falou assim, é mesmo, a Alexandra eu estudei um pouquinho depois, né? Quando eu já estava meio terminando a BES, que eu também comecei a fazer a Alexandra, não fiz os dois juntinhos. A Alexandra soltou uma matéria na Veja, falou assim, tá começando agora, mas já fez uma carta muito fora da curva, com coisas, né? Tipo, sei lá, eu tinha Bonarda. Ninguém nem sabia o que era Bonarda, sabe? E aí já foi Achava que era um ótimo. seriado de western na sessão da tarde, Na né? sessão da tarde. É. Aí lá foi uma outra escola, porque assim, quando você trabalhar no restaurante, todo mundo quer que você compre o vinho. E aí todo mundo vem, traz um monte de coisa. E eu sou muito, muito ética, sou muito respeitosa. Então eu nunca falei para as pessoas ficarem deixando lá. Se era para provar, era provar junto, né? Porque assim, desculpa, é real. Tem uma galera que pega o vinho, leva para casa e toma no churrasco no final de semana, não tá percebendo, não tá avaliando nada, né? Hoje em dia já menos, mas antigamente, gente, você nunca fala, gente, nunca deixa a amostra. Sempre prova com o cliente. E aí eu comecei com as primeiras degustações. E aí era isso, era uma degustação por semana, eu chamava Isso em 1900.
Isso 2008. 2008. Cheguei em 2008, gente. 2023, meu Deus. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer as degustações semanais, então eu trazia um produtor, um importador, para falar ali de uma seleção. A gente fazia uma coisa harmonizada com pizza, que eu adorava. Então, tipo, sei lá, eram 4 rótulos, 4 pedaços de pizza. Tinha no final, né? Normalmente tinha uma sobremesa, tal, uma pizza de sobremesa. E aí eu comecei a fazer os eventos que viraram as feirinhas. Aí eu entro na era das feirinhas, e aí, assim, a Prestíssima, ela tinha um andar superior, assim, com vários salões, então eu punha os expositores lá, os importadores, e comecei a fazer. Fiz a primeira, fiz a segunda, só que não tinha meu nome ainda. Quando eu saí de lá, uma hora, porque o meu ex-namorado foi pra África do Sul, O François. o François. Chique Franciscão. E aí, a gente morava a 2 quadras nessa época, a gente morava, não tem como falar do François, gente, tipo, ele foi importante, né? E aí, a gente morava muito perto do restaurante, eu já estava fazendo os eventos, tal, não sei o quê. E aí, eu falei assim, cara, ele falou, eu vou embora, eu consegui um trampo lá. Aí eu falei assim, cara, beleza, beijos. Aquelas assim, Vou ter que... não sei, Fazer o quê? não sei como vai ser, mas assim, tipo, eu tô muito animada com essa minha vida aqui de vinho, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não Não tinha tinha nada disso. WhatsApp. Não tinha Mas videoconferência. assim, também a gente não tava mil amores, né? Senão eu cantava minhas coisas e ia. Então eu falei assim, meu, beleza. E aí, eu falei assim pro Alexandre, né? Que era um dos donos de lá. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu cansei, assim, eu quero sair. E aí coincidiu que o François ficou me enchendo o saco e eu fui pra África do Sul visitá-lo. E aí foi incrível, porque eu fiquei 45 dias lá. É claro Que que lugar que é? ele morava em Joanesburgo, mas a gente se encontrou em Joanesburgo, desceu pra Cape Town, depois a gente fez um safari, a gente foi até a Namíbia. Puta, que sensacional, né? Não, assim, eu nem sei, eu não quero pensar assim que é um pensamento de pobre, mas assim, eu vou assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma viagem daquelas de novo, assim, porque foi um sonho, sabe? Eu quero prosperar e quero que sim aconteça. E aí eu fiquei visitando as vinícolas. E nessa época, como eu já conhecia as importadoras, eu ia indicada. Então, quando eu desci, ele ficou em Joanesburgo, quando a gente voltou do safari, ele ficou trabalhando. Eu desci para Cape Town só para fazer as vinícolas. E eu tava no hostel. E aí parava umas Mercedes, assim, para me buscar. E todo mundo assim, meu, quem é essa mina? Quem é essa mina que, tipo, tá no hostel e veio os Mercedão buscar ela? Aí eu chegava na vinícola, já era recebida com, né, um espumante. Cara, aprendi muito. A minha ideia era ficar lá para poder receber os brasileiros na Copa, porque era tipo, né, ali era 2009 para 2010, a Copa era em 2010. Mas aí não rolou. Eu voltei no Brasil e entrei para uma importadora. E a importadora foi ótima, porque a importadora eu comecei na área comercial. Então eu falei, eu quero. Na verdade, estava tudo já na minha cabeça, né? Vocês podem perguntar, tá? Não, vai lá. Por um acaso você tomou um vinho lá na África do Sul que chama The Chocolate Block. O nome da vinícola, como várias lá da África do Sul, é super complicado, não vou saber dizer. É, sempre sabe? Porque Isso. tem uma coisa, né, holandesa. A minha esposa adora esse vinho, é um vinho sul-africano e, de fato, o vinho é muito gostoso. Foi uma indicação de uma vendedora da Mistral de Brasília. Mas ele já teve aqui no Brasil, não teve? Não sei, não sei. Não lembro. Mas vamos lá, então você estava dizendo, aí queria ficar lá na Copa para atender os brasileiros. Aí não rolou. Não rolou. Não rolou porque sou especial, aquelas assim, né? Eu só falou, não sei, daí a gente já quebrou o pau, daí eu falei, beleza, eu vou embora. Aí E o François ficou lá. Ficou um tempo, ele não aguentou, né? Não aguentou. Ele não aguentou porque, assim, pra quem passou pelo Brasil, é muito diferente. Que todo mundo é maior paga-pau. De gringo. Aqui ele era o rei, entendeu? Quando ele chegou, fizeram 50 churrascos de welcome, e quando ele foi embora, tipo, 80 de bye-bye, sabe? Chegou lá, ninguém chamava ele pra almoçar, sabe? Ele era mais um. Então assim,
Mas não é sobre o François, né? Aquelas assim. François, você está convidado para vir aqui no podcast, no próximo episódio. Direito de resposta pro François. Direito de resposta Direito para o de François. resposta. Que ano que nós estamos agora? A gente tá em 2010. Então vamos parar um pouquinho em 2010 e vamos fazer o seguinte. Boa. Patrícia, Boa. o que você achou do vinho que Nossa, nós estamos boa. tomando? Que vergonha contar 20 anos de carreira, tô na metade. Lembrando, né? A ideia aqui não é se adivinhar o vinho, nem as uvas, se você quiser. Posso Não? pegar mais um Você pode pouquinho? tentar, Não? com certeza. O que a gente quer saber é se você gostou do vinho, se você não gostou do vinho. E o seu parecer, Obrigado. seu parecer. Tá, parecer. eu tô animadona hoje, eu até vou tentar adivinhar. Mas Ô, louco. a gente corta se eu errar. Combinado. A gente Pode sempre deixar. faz essa promessa e é uma promessa que a gente nunca sempre- cumpre. Nunca Mas cumpre. vamos lá. É Mais porque, uma promessa. É muita sacanagem, assim, É porque demais. você precisa estar. Eu já tive épocas onde eu tava muito bem treinada Uhum. e que eu tava muito perto assim, tava muito próximo de. Teve uma vez que eu acertei, assim, sabe? Eu falei, Portugal, perto da safra tal, região tal, mas assim, isso aconteceu raríssimas vezes, é muito difícil. O seu momento é outro, né? Meu momento é outro. Mas então, assim, olha quantas desculpas só pra falar que eu vou O errar. seu momento é outro, mas agora é o seu momento. Você sabe que aqui a gente teve algumas coisas interessantes. A gente conversou com o Diego Arrébola no nosso último podcast. Ele fez a prova e acho que ele errou um item, mas era, em vez de ele falou barbaresco, era barolo, coisa assim. O Ele resto- tinha falado barbarolo, falou barbaresco, mas deu pra entender o porquê que ele tinha falado barbaresco Isso, e ele que- matou. de fato tava, Ele falou, isso aqui é Piemonte, isso tava aqui mais é Velho clarinho. Mundo. Foi impressionante. Inclusive, eu conheço o Diego há muitos anos, da época que ele fala, né, que ele era do Oliveto, lá de Campinas e tal. Isso. E eu admiro muito, porque eu não tenho menor vontade de concorrer a nada. É um caminho que ele seguiu de Isso. treinar, Exato. de E eu acho se tão dedicar legal, porque assim, muito. se dedicar a concurso, para você se dedicar a concurso, você precisa estudar muito. Tudo, né? Teoria, prática, precisa se dedicar demais. E assim, eu nunca fui eu nunca fui essa pessoa, mas eu admiro muito quem Ele faz. contou um pouquinho pra gente de como que faz, como que funciona. Eu assisti um tal. pouco, eu não assisti inteiro, mas eu assisti um pouco. Bom, eu gosto muito desse vinho. Eu gosto muito da acidez dele. Eu acho que esse é um vinho, posso estar errada, mas assim, ele ou tem um pouquinho de evolução, que eu percebo em cor, assim, até percebo um pouco em nariz e boca, mas assim, eu não sei, eu tô achando que é Itália. Velho Mundo. Tô achando que é Velho Mundo. Então tá, já vou abrir para Ai, meu Deus do céu, corta! Vamos Não, lá. abre. Esse é um vinho nacional, Brasileiro. brasileiríssimo. Putz, grila. Brasileiro. É um vinho 2008, ele chama Ana Lema, da vinha Solo de Caxias do Sul. Mostra lá, E qual que é a uva? eu vou São colar três, aqui, é um são blend de- 4 uvas, ou 3. 70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 8% Cabernet Franc. Ele é um vinho de 2008 e ele é um vinho natureba. Segundo aqui as instruções do contrarótulo, é um vinho natureba, cultivado a 880 metros de altitude, uma produção consideravelmente pequena, são menos de 2 quilos O rendimento. exatamente de uva. E eu vou falar para você como que a gente trouxe de propósito para apresentar para você, porque a gente sabe que você gosta dos vinhos Olha! nacionais, a gente sabe que você gosta de vinhos naturebas, mas eu vou falar como que eu descobri essa vinícola aqui. Eu participo, eu volta e meia eu compro de um pessoal que tem um site, né, que chama Vinum Day. Uhum. A proposta é um vinho por dia com um preço consideravelmente mais acessível do que normalmente. 365 vinhos por ano. Não, Entendeu? A não. litragem do nosso Você amigo. compra quando Deus. você quiser. Nem eu bebo isso. Por um acaso, né? Aqui a vinha Solo, ela é de Caxias, o Vinum Day também é de Caxias, e o Vinum Day tem um negócio muito legal. Você vai comprando os vinhos e você deixa numa adega virtual lá deles. Aí depois você pega. A partir de um determinado quantidade de vinhos ou valor, a entrega é gratuita. Então, eu volto e meia, compro, vou deixando lá, e aí depois eu peço para eles Isso é entregarem. muito legal, hein? Eu não sabia. É muito Interessante. legal, fica a dica, chama Vinum Day. Salvo engano, é vinumday.com.br. O
Pessoal do Vinho Day, um abraço para vocês. Eu compro lá faz um tempo, eles são muito E bacanas. que muito louco, porque eu achei que pelo menos tivesse uma variedade italiana, não sei, mas pelo menos eu entendi que era um vinho que era um pouquinho mais velho, vai. Não, foi, e assim, e foi. Delícia, viu? Gostei. Eu também E dá pra gostei. entender o porquê você falou Velho Mundo. Porque, acho que pela idade dele, ele lembrou um vinho Itália. Sim, ele tem uma Enfim. acidez muito boa. Você falou Muito gostoso, 2008? exatamente. Então, incrível. Não é a primeira vez, eu tomei uma vez, eu Incrível. já falei desse vinho aqui, eu tomei uma vez um vinho em 2007, o vinho chama Michele, da Serra Catarinense, a uva era Sangiovese, Aham. negócio, né, a época que eu tomei não se encontrava muito aqui no Brasil, e também o vinho é uma delícia. Esse 2008, o vinho nacional, também achei que estava uma delícia. Tem uma vinícola que chama Gran Fabian, o vinho também que chama Gran Fabian, não, o vinho chama Gran Fabian, É, a vinícola é Fabiano. a vinícola é Fabian. Eu tomei, salvo engano, eu tenho um amigo que adora os vinhos dele, eu também gosto. Já tomei um 2003, também estava excelente. Aliás, a gente precisa trazer um Gran Fabian aqui para a gente provar. Mas era isso. Então a gente vai acabar de tomar esse restinho de vinho Adorei, e viu? vamos partir para o vinho da Patrícia. Patrícia, eu vou atravessar o André aqui, porque eu queria pegar um gancho. Pega. A gente está falando muito, coincidentemente, a gente acabou falando muito de mulher aqui no mundo do vinho. Ficou falando bastante da Alexandra Corvo, estamos aqui com você, e uma das nossas convidadas, uma certa vez, e por que eu não vou falar o nome dela? Porque eu não sei qual que é a reação da clientela depois, Sim. e, enfim. Mas a gente estava, depois da gravação, conversando, eu, ela e o André, não interessa em que momento, e ela disse o seguinte: uma coisa que eu queria ter abordado no podcast é que quando eu dou uma dica de vinho, e o The Chocolate Block, por exemplo, foi uma mulher que me deu a dica, lá, uma vendedora da Mistral lá em Brasília. Quando eu dou uma dica de vinho, eu sempre preciso ser referendada por um homem. Isso, Validada, né? Tem que exatamente. ter uma. Então, eu falo do vinho, ele não compra, aí o sommelier vai lá e fala, ele compra uma caixa. E foi um negócio que eu fiquei, assim, estarrecido com essa história. Eu Chocado. falei, mas por que que você não falou antes, né? Eu adoraria abordar isso no nosso podcast. No dia seguinte, você fez uma postagem na internet falando dos sommeliers e das sommeliers pretas que nunca são convidados para nada. Então, a minha pergunta é: você estava nos dizendo por que que você escolheu um mundo tão nichado para desenvolver sua profissão, e agora eu vou aproveitar o gancho para dizer, quando você fez essa escolha desse mundo nichado, você achou que ser mulher, porque talvez você não sofra o que a nossa convidada sofre na pele. Sim. Ser mulher é um diferencial negativo? Você sofre esse preconceito pelo fato de ser mulher? E aí você já vai aproveitar e dizer se ser mulher preta tem alguma consequência positiva ou negativa no mundo do vinho. Eu acho Da que. gastronomia, né? Eu Melhor. acho que o que a gente. Começando por. Quando a gente fala de nicho, né? Em todos os lugares eu sempre transitei de uma forma, porque tudo é feito para que você não entenda que você está passando por aquilo, né? Uhum. A construção é feita para que você fique em dúvida, para que você não. Isso é muito estrutural. Então, quando eu olho lá para trás e penso, né? Teve um dia que eu lembrei disso, assim, em terapia, que eu estava no shopping com as minhas amigas e, assim, de fato, segurança estava atrás de mim. Só que isso aconteceu quando eu estava na escola, e isso aconteceu ano passado em Bento Gonçalves, num hotel, né? Onde eu teria que. Eu cheguei primeiro e eu recebi o quarto depois. Aí tudo fica pairando nessa coisa do tipo, ah, não, mas não pode ser, hoje em dia, né? É assim sim, né? Isso é um exemplo que eu tô dando mínimo, né, do que acontece. Então, eu acho que assim, eu sempre transitei e depois eu fiz um curso de afroempreendedorismo na Casa Preta Hub, que me deu muito essa ideia, né? Porque eu nunca tinha estado com outros empreendedores pretos e pretas compartilhando das mesmas dores. E aí eu entendi que, assim, o quão eu fui me enfiando, entendendo os códigos,
mas que na minha cabeça só começou a fazer sentido há muito pouco tempo, né? Então, assim, tantas coisas que eu passei, Inconsciente. tantas coisas que, tipo, quantas vezes eu tive na própria Prestíssimo, de eu estar conversando com um cliente e a pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala assim, você não deve ter estado lá ainda, mas na Borgonha. E aí eu falo assim, não, mas eu estive, né, eu deixo a pessoa falar, né, e eu sempre tive essa coisa de deixar a pessoa falar, aí depois eu falo. E eu sou muito boa na resposta, eu confesso que eu elaboro uma resposta muito bem dada, que a pessoa fica constrangida até. Mas assim, Que você é uma ótima comunicadora, a gente já percebeu, Com né? certeza. mas na onde que a pessoa tirou que eu nunca tenha estado na Borgonha, por quê? Né, uma vez uma cliente viu eu saindo do restaurante e falou assim: "Nossa, ela tem um carro melhor que o meu". Isso, né. Então, assim, sim, quando você depois vai juntando, né, as histórias e às vezes vai caindo ficha até hoje, assim, sabe. Você fala assim: nossa, aquele dia", mas na hora você fica assim: "Não, tem alguma coisa errada", você não sabe dizer o que que é, aí você não né, porque a estrutura foi feita para que você ache que tá tudo bem, É né. que no exemplo que você deu, Com talvez seja um certeza. terceiro preconceito que eu não mencionei, que é a presunção, a preconcepção de que quem está servindo tem menos ou é menos que você. Então, quem me serve não vai no lugar que eu vou, que é a Borgonha. Quem me serve não pode ter um carro melhor do que o que eu tenho. Pode ser Porque também uma preconcepção que é E que preconceituosa. junta também, né, porque se você com certeza a pessoa falou isso também porque eu sou preta e também porque eu sou mulher, né, então no final das contas é um Uma combinado, é somatória, uma com somatória. certeza. Eu acho que e outra coisa, né, uma coisa que eu sempre falo para as brigadas, porque eu treino muita brigada de restaurante, sempre fiz isso. Eu falo: "Gente, vocês, as pessoas vão tratar vocês como se vocês não tivessem tido escolha. Quando servir pode sim ser uma escolha, né, então ninguém entende, acho que lá atrás quando eu penso nos meus pais, falam assim: "Pô, largou a Philips para ficar trabalhando na recepção de um restaurante, para servir". Sim, é um prazer. A hospitalidade é um prazer, não é uma Uhum, vergonha, uhum, né, e que no Brasil tem muito isso. Então se você trabalhar num restaurante é porque você não teve saída. uhum, Porque se você está servindo, você não teve saída, "Ah, não tenho o que fazer, né, não consegui outra coisa, então vou fazer". E é claro que essa é a realidade para muita gente, mas é claro que isso é uma escolha para muita gente. uhum. E eu acho que as mulheres também passam por isso, né, então eu tô cansada de ouvir exemplos de outras mulheres que falaram várias vezes do tipo assim: "Ah, eu quero falar com o sommelier". "Mas não, eu quero falar com o sommelier". "Não, não, mas sou eu". "Ah, então tá bom". Ou não ouve, sabe? E ainda quando a gente fala de pessoas pretas, pior ainda, né, porque a gente tá falando de um mercado, onde você vai aos eventos e não tem pessoas pretas, não tem, né, porque obviamente é uma consequência de tudo, do tipo assim, como que alguém da periferia vai fazer um curso? Né, é caríssimo. Então como que a gente vai inserir essas pessoas? Porque a gente só tá falando e pra mim é muito claro isso, porque hoje eu atuo no mercado gourmet, onde eu como charcutaria, onde eu tomo vinho, onde eu tomo cerveja artesanal, né, então assim, eu tô num lugar onde a maior parte das pessoas Privilegiado. não estão, né, Sim. então, Ou eh estão servindo. ou estão servindo. Então eu acho que isso é uma coisa que uma vez me fizeram uma pergunta, porque rola muito isso, quando rolam os posts você mencionou o post que eu fiz, né, e depois a gente vai entrar nele, mas assim, uma vez me perguntaram assim: "O que que você fez até agora?", né, porque você tá há 20 anos, né, trabalhando com isso, na época eu tinha um pouco menos, tal. "O que que você fez pelas pessoas, né, pelos profissionais, pelas pessoas pretas?", eu falei assim: "Eu sobrevivi". Porque, hoje que eu começo a ganhar alguma mínima notoriedade, é que meu trabalho vai começar. Infelizmente eu não consegui. O que eu consegui foi chegar até aqui. E, tipo, trabalhando, tipo, 18 horas por dia, né, várias vezes, em vários momentos, inclusive agora, eu tô bem prestes a ter um piripaque, porque eu trabalho de segunda a segunda, né, é bem aquela história do vende o almoço para pagar o jantar, porque o mundo do vinho ele é também esse ilusório, né, quem vê o meu perfil fala assim: "Pô, a Patrícia ano passado estava na Grécia". Sim, eu estava na Grécia porque eu fui convidada, não significa que eu
tenho grana, Fui passar entendeu? férias na Grécia. Não significa isso, né? Ah, E se fiquei. fosse? E se E aí, se fosse? fosse... Então, assim, o que eu vejo dessa minha trajetória, né, é que eu passei por muita coisa que eu fui entender só depois. Também acho que tem questões mais delicadas, né, como o colorismo, porque, obviamente, as pessoas retintas, elas estão em outro lugar, né, de sofrimento. Não anula a minha história e nem as coisas que eu passei. Mas o fato é, não tem um programa de inserção dessas pessoas, né? Não só das pessoas pretas, mas das pessoas homossexuais, enfim, de minorias, né, Sim, que no não são, geral, no não geral. são minorias, mas minorias, nesse mundo de status, né, onde... Então, para mim, é muito delicado, porque eu acho que aí é que eu comecei a entrar nessa coisa de falar assim, eu não me conecto mais com a indústria. Porque a indústria, o status, ele tá muito ligado a coisas muito grandes, né? E aí eu comecei a entrar num outro lugar de falar assim, olha, é claro que eu tô antecipando um pouco a história, mas eu falo assim, eu quero trabalhar com gente menor, eu quero trabalhar com pequeno produtor, eu quero trabalhar com pessoas que estejam mais próximas à minha essência, né? Porque quando eu vejo onde eu cheguei, ou quando eu vejo que eu frequento os principais restaurantes de São Paulo, quando eu vejo que eu já estive em restaurante Michelin fora do Brasil, eu sou, assim, isso pode ser comum para os profissionais do vinho, mas para uma mulher preta é do tipo, E eu acho é quando uma loucura, porque quem fez, e né? você está dizendo, a gente está falando da mulher e preta, né? E aí você já trouxe o homossexual, o trans, etc. Que aí são diversos obstáculos. O primeiro é o acesso. Você conseguir a formação, muitas vezes, já é uma dificuldade. Quando você consegue a formação, tem o preconceito da contratação. Total. Talvez o restaurante não queira um trans como sommelier servindo. E talvez, quando você passa esse segundo obstáculo, o terceiro é a não aceitação pelo cliente. Então, de fato, são vários obstáculos. Acho que todos eles são passíveis de serem rompidos. Acredito que um bate-papo mais claro, como foi a sua postagem, que fez com que nós trouxéssemos você aqui para bater para essa conversa, é importante também para a gente jogar um pouco de luz, né, De nesse luz e de realidade, né? Porque e de realidade. quando a Muito bem. gente imagina que esse ano mesmo aconteceu no Dia das Mulheres, né? Então teve uma marca de vinhos que diz que trabalha com representatividade, né? E aí você fala assim, pô, que legal, realmente, você vê a comunicação no Instagram, muito legal e tudo mais. Aí eles fazem no Dia das Mulheres um carrossel com nove, né, posts, 9 imagens. Em cada imagem tinham 4 mulheres e não tinha mulheres pretas. E aí a primeira pessoa, eu olho aquilo, às vezes eu tô tão cansada, porque é tão cansativo, Uhum. eu olho aquilo e falo assim, "Ai, mais um ano, né? Mais uma vez", eu nem falo nada, assim, sabe? E aí alguém começou, mas essa curadoria é bem ruim, né? Porque vocês não mencionaram fulano, ciclana, beltrana. Beleza. Aí eles assim, não tínhamos conhecimento de ninguém com este perfil. Eu não sei se é pior ou Aí, É, aí, segunda pessoa, não tinha, e responderam isso muitas vezes. E aí, quando eles viram que o negócio perdeu o controle, eles fizeram um post, um stories. E aí colocaram eu e outras 3 pessoas, outras 3 mulheres pretas, e eu falei assim, gente, aí eu entrei, eu falei assim, gente, a emenda, como é que é? A emenda ficou pior que o soneto? Se vocês acham que um stories vai retratar o fato de vocês terem uma curadoria inexistente, podem esquecer, né? E isso aconteceu com esse post da Forbes, porque a Forbes menciona ali 10 profissionais que estão transformando a história do vinho, esse é o título, do vinho no Brasil. E, sei lá, não contei, mas a maior parte dos profissionais que estão ali são meus amigos, são pessoas que eu admiro. Mas eu não posso deixar de falar, porque não estou falando só sobre eu estar entre esses profissionais, estou falando sobre outros profissionais sim, sim. que são esquecidos, que são invisíveis e que estão atuando no mercado há muito tempo.
pessoas pretas, pretos e pretas que estão ali fazendo um trabalho. Se eu for contar quantas pessoas eu já formei, né? Porque um dia eu fui fazer uma bio e aí eu queria escrever milhares. Aí eu falei, mas milhares, né? Não é, é puxado É escrever puxado, você milhares, né? fala, vou botar Gente, milhares. milhares é mais de 1000. É. E E não é uma, difícil, não. não, Chega e pelo- uma viagem que eu faço, são várias uma pessoas, vez né? eu fiz uma semana em Envolvidas. Fortaleza, que cada grupo tinha 50, eu fazia um de manhã, uma tarde, uma noite, por uma semana, já passou de 1000. É. Então, eu acho que tem muito isso, né? Eu acho que não tem como o mercado ignorar mais a gente. Não tem como. E, infelizmente, depois de tanto tempo de carreira, agora é que eu comecei. Ai, a Paty, né? Está entre. Tá ótimo, mas das 3 premiações que eu fui indicada esse ano, 2 eram de pessoas pretas. Então, ou seja, eu continuo não estando no hall das outras premiações. Não, e no masculino também, né? Tem o Zé Edu, que tá lá na. Ele vai representar o O Brasil. Zé Edu! Ele vai representar lá na Associação de Sommelierie Internationale. Acho que eu não vou cometer o erro de falar o único, mas é um dos poucos, né? Um dos poucos que tem o próprio bartender, né? O Zulu Bartender, que agora tem uma representatividade também pelo Prazeres da Mesa, tava no World Class também, junto com a Nelly, enfim. Gente, o José Eduardo, eu tava vendo o post diz que ele vai participar, porque, como eu disse, né, eu sou e não sou ligada aos prêmios, eu sei o que acontece, mas no final das contas, eu sei que ele vai participar de alguma coisa muito boa, vai representar a gente fora. Onde? No Equador? Eu não sei. Enfim, gente, como esse Acho que são 4 cara, brasileiros que vão estar juntos, enfim. como ele nunca é mencionado em nada? É inacreditável, é inaceitável. Então, eu tinha algumas perguntas aqui, acho que você já encaminhou. Queria saber se você já sofreu preconceito no exercício da profissão, quer por ser mulher, por ser negra, mas eu não vou fazer essa pergunta. Eu acho que você já tangenciou alguma coisa aí. Vamos inverter isso daí. O que é um profissional completo no mundo do vinho ou da gastronomia? Adoro essa pergunta. É que A assim, gente é muito criativo para Muito fazer essa criativo. pergunta, né, André? vocês É são de fato. fato muito Obrigado, eu que fiz essa criativos. pergunta, obrigado. Gente, assim, para mim tem uma questão que, assim, eu vejo e eu respeito, né? Acho que o respeito é o principal. Sim. Cada um tem a sua escolha, o Diego tá lá fazendo os concursos dele, o Luiz também, que tá indo junto com o Zé Eduardo. O Luiz é um cara incrível também, tá no Emiliano agora, mas é um cara que eu acompanho já há muito O Wallace tempo. também. Então, assim, cada um tem suas escolhas, né? Então, quer dizer, o que eu vou falar não é regra. Mas, assim, eu acho que a pessoa tem que vivenciar as coisas. E o mundo do vinho, ele é muito pautado em status e muito pautado em. Sei lá, meu. Eu acho que a escolha que eu fiz lá atrás de conhecer o consumidor é o que mais me fez circular e transitar, entender o que que é o Brasil, entender o que que é o mercado, né? Como foi essa mudança, né? Como foi essa trajetória de 20 anos, o que que mudou na cabeça dos consumidores, quais foram as modinhas. Teve a modinha do Malbec, pô, tem até um gato chamado Malbec. Teve a modinha. Tem um gato chamado Malbec? Eu tenho o Merlot, que é vinificado em branco. Eu tenho o Malbec e tenho a Peverella. Peverella. Peverella é pimenta, né? Uma uva do Vêneto e significa pimenta. E ela é escaminha, então ela é uma uva bem pintadinha, assim. E deita no pó, nas pedrinhas, fica toda hora, né? Toda hora, toda hora. É. Então, eu acho que um profissional completo, eu não gosto da ideia só do cara que estuda. Eu acho estudar primordial, né? É legal fazer as certificações, embora eu tenha várias ressalvas sobre as certificações, porque as certificações, só que aí eu já entro em outros âmbitos, né? Porque eu não concordo muito com as metodologias de ensino num geral. Mas eu acho que elas te colocam num lugar que você tem que fazer exatamente como eles querem, e não significa que eles vão traduzir o que você sabe, né? Então, assim, eles vão fazer com que você responda o que eles querem que você responda. E é só você aprender o jeito que você quer que eles respondam. Então, isso para mim me tira um pouco desse lugar de querer ter todos os... Eu já fui essa pessoa. Hoje em dia eu sou muito mais livre. Por quê?
Porque eu acho que um profissional completo, ele vivencia o cliente, né? Então, ontem, quando eu estava trabalhando e fazendo a harmonização de um caruru de Cosme e Damião, já me coloca num lugar que um cara que pode estudar muito não sabe, sabe? E ele pode querer não saber, Ele vai saber teoricamente, mas mas eu assim, vivenciar aquilo Eu acho que ali vivenciar um negócio que é te muito coloca diferente. numa É muito outra diferente. dimensão. É muito importante saber sobre Borgonha. Eu fui 2 vezes a Borgonha. Borgonha é o lugar mais difícil de estudar. Eu tenho o livro, inclusive na De segunda vez que eu acordo. estava lá, a menina que recebeu a gente, né? Eu ainda não fiz uma viagem de fato natureba para Borgonha. É isso que é o meu plano. Espero que em breve, mas assim, eu ainda trabalhava na indústria. Ela falou, cara, nem a gente que mora aqui a gente consegue entender a Borgonha, né? Então, assim, é um grande lugar de estudo, que tem tudo a ver com o que eu gosto, com o que eu penso, né? Quando a gente fala de França, principalmente. Mas é isso, você pode ser um grande especialista de Borgonha. Você está no Brasil, e o Brasil tem quantos consumidores de Borgonha? É uma pirâmide ali, né? É o topo da pirâmide, Então, né? Tudo que assim, você está falando, na verdade, é uma pirâmide. Eu queria É. utilizar essa analogia faz tempo, mas é isso, né? eu gosto da ideia. E eu não acho que as pessoas têm que escolher o meu caminho. Só que o meu caminho eu quero entender de Borgonha, mas eu cansei de fazer palestra em supermercado. E supermercado Coop, não era. Eu fiz Nos obviamente, Samarché, no Saint-Marché, no Carrefour, no Pão de Carrefour, Pão Açúcar, eu de fiz em tudo Açúcar. quanto é lugar. Quando eu ia pra Coop, lá no ABC, e as pessoas velhinhas saíam e falavam assim: minha filha, eu não sabia que era tão legal e você mudou a minha vida. Gente, Não tem preço, né? não tem preço. Não tem preço. Ah, é legal para falar meia dúzia de pessoas que entendem de Borgonha e vão ficar discutindo e vão ficar falando sobre as denominações. É legal, óbvio. Cara, mas o Brasil, as pessoas não bebem vinho aqui, gente. A gente tem que trazer o vinho para as pessoas. Por isso que quando eu falo, fui para um lugar tão nichado e parece até ser um pouco contraditório, porque o vinho natureba, ele não é super barato. Mas, por outro lado, eu também acho que tem uma coisa que está caminhando para isso, que é um consumo mais moderado, né? Um consumo mais consciente, Vinhos eh, menos vinhos alcoólicos menos até. alcoólicos, beba bem, beba melhor. Esses dias mesmo, uma amiga minha queria comprar, né? Porque eu tenho uma frente de comercialização. E ela falou assim: eu quero um vinho barato, que eu vou no céu. Eu falei assim, amiga, não é comigo. Né, vai lá no mercado, compra, do tipo assim, comigo é assim, primeiro é experiência e segundo você vai pagar mais caro, sim, mas não é mais caro, ele vale outra coisa, é outro valor agregado, né. Eu saí totalmente do que eu estava falando, mas assim, Não, eu mas Não, então de forma eu alguma. vou já que você saiu totalmente, eu vou aproveitar e vou sair totalmente também. Já comentei com você, a gente tem um quadro aqui, no Conexão Tanino, Hum, que chama Conexão Confraria, cujo adoro. objetivo é conectar as confrarias que existem pelo Brasil. As pessoas mandam perguntas para a gente compartilha a experiência, e no Conexão Confraria de hoje, a pergunta é nossa e nós queríamos fazer a não, pergunta não foi para do você. inscrito, né? Não foi do inscrito. Exatamente. O André Gaiofato vai fazer a pergunta para A você. pergunta é simples. A gente ficou sabendo que você não gosta de confraria. Gente, é A gente quer sério. saber por que você não gosta de confraria, porque a gente tem A confraria, gente a tem gente uma confraria. participa de confraria, temos um quadro sobre confraria. Por que você não O gosta de quadro sobre confraria? confraria, porque é tão legal a nossa confraria. Nossa confraria, Aí, vocês podem me convencer do contrário. a gente tem 70 pessoas no nosso grupo, uma média de comparecimento de 24 Até para confrades. dar o certo, a Até dosagem para dar a certa. dosagem certa das garrafas. E a gente fez muito amigo na confraria. E a gente conheceu muita gente legal na confraria. Então, eu convidei o André, porque a gente tinha um vínculo de amizade, mas o André convidou a Patrícia, que eu não conhecia. E a Patrícia convidou o Lucas, E responsável aí pelo foi. nosso áudio e som hoje aqui, Aê, que por Lucas. sua vez não era nem meu amigo, nem do André, e era um amigo distante da Patrícia. E a gente se dá muito bem lá. Então, assim, Por por que quê? você não gosta De De confraria. confraria. Eu acho chato.
pra caraca, pra falar outra coisa. Mas assim, acho que tem algumas coisas, né? Eu acho que assim, primeiro, Alguma experiência que ela teve. não, porque assim, Já já o François aparece. ai, meu Deus, que o François! Não, assim, porque, primeiro, eu sempre tentei participar de várias confrarias, mas eu não tinha tempo. Ah, mas você não tem uma noite uma vez por mês? Sempre eu tenho alguma É. coisa mais, sabe, do tipo, não consigo. Tem várias confrarias de profissionais. Uhum. Eu acho que eu partilho dessa experiência quando eu sou convidada para os eventos, onde eu tenho uma apresentação de um produtor e tudo mais, eu já estou satisfeita com isso. Agora, eu acho é legal a ideia de cada um trazer um vinho, comentar. O problema é que, quando a gente está falando de consumidor, isso já vira tipo muito brincadeira, assim, sabe? Eu sou meio chata, assim, eu quero de fato, eu acho que as pessoas têm que curtir desse jeito, mas eu não quero curtir desse jeito, pode ser. É. Porque o legal da confraria é justamente isso. Você compartilha, você traz o vinho, você brinca com seu amigo, você dá risada. E eu acho Não, legal, mas no na final das nossa não é contas. cada um traz o vinho, É. não. A gente escolhe a uva, a A gente tá dando região. dicas, né, de como fazer uma confraria para que justamente não aconteça o que você tá falando. Então, Senão porque realmente fica chato. não, mas e também porque vira muita, sabe, muita, todo mundo aí só tá bebendo, só tá dando, e assim, eu acho legal isso, mas aí talvez seja outro nome, né? Seja um É, encontro pra beber, sei lá. Isso. É. A nossa é confraria, a boa. gente usa aquele copinho ISO. Em média, são 60 ml, que é Sim, exatamente para 24 pessoas, são 2 garrafas por rótulo. A gente sim. normalmente toma 6. A gente escolhe É tudo certinho, tudo né? Não, certinho. E a tudo. gente tem algumas oportunidades, por exemplo, o Karim Mussi estava aqui no Brasil, ele veio aqui conversar com a gente e foi na confraria apresentar os vinhos Que dele, legal. que aí é um negócio muito legal. Mas a nossa última confraria, por exemplo, a Não gente não tinha tinha. regra nenhuma Cada um trouxe seu vinho. e nós E não falamos sobre nenhum. A ideia era, fazia tanto tempo que a gente estava falando de vinho, que a gente estava perdendo o contato com os amigos. Então a gente foi lá para conversar. E teve a oportunidade de experimentar pelo menos 24 vinhos, cada um trouxe um vinho, uma Tava taça de muito uma garrafa de gostoso, vinho e ficamos falando batendo sobre o papo. Então, Corinthians, né? assim, Mas eu acho que talvez eu tenha menos essa coisa, porque eu acho que como eu trabalho com isso, eu pode tenho ser. muita experiência de Muita prova. Com responsabilidade também, Não, e certeza, né? tenho com muitas. certeza. Eu tenho convite todo dia, né? Então, assim, e eu acho que isso é muito importante. Nós temos, imagino você. É. Então, eu acho que isso também é uma coisa que eu sempre falo muito para as pessoas. Eu falo assim: olha, embora os meus amigos pessoais não achem isso, porque eu nunca tenho tempo, e eu nunca tenho tempo mesmo, não sei o quê. Eu acho que eu falo. Muita gente foi assim no final de semana, Paty, vamos no restaurante. Eu falei assim, gente, mas eu atendo o restaurante. Então, assim, no final de semana, talvez eu queira ficar em casa com os meus gatos, sabe? Então, assim, eu acho que é isso. O consumidor, ele tem uma experiência de prova que é diferente de um profissional. O profissional tem muito acesso. E quando você conhece também o background e tudo mais, os bastidores e tudo mais, às vezes você fala assim, ai, gente, posso ter uma vida um pouco normal fora disso? Não, e dá para entender, né? O profissional vai na confraria como o É. profissional contratado da confraria, né? Não para participar da confraria como um. Então, É assim, eu acho. diferente, é diferente. É diferente, mas assim, parabéns pela conferência de Deu para vocês. entender, deu para entender o porquê que Agora, você não gosta. Não é que ela agora, não gosta, se mas vocês quiserem me ela pensa. chamar na conferência pra Entendi, falar, é outra Certamente. história. Vai ser um prazer te receber lá. Entendi. Uma informação importante, mais uma vez, isso tem acontecido com uma certa frequência. Estamos numa mesa em que só há corintianos. Vai Corinthians. Exatamente. Vai, Descobrimos que ela é Corinthians. É corintiana. uma coincidência, mas E vai hoje o Corinthians. Corinthians perdeu um técnico e ganhou um novo técnico. Hoje é dia 28 de setembro, não sei qual é o novo Isso. técnico. Ó, vou comer aqui um, Não é o hein? Mano Menezes? Não Não tô sabendo. fechou? Acho que não. Acho que não. Já Achei que deu, ó, fosse. deu um furo Achei que fosse. pro futuro Talvez o que Tite, tá errado, não talvez sei. o, sei lá. Bom, vamos lá. enfim, perdeu um técnico, certamente. Perdeu um técnico. Deixa eu te perguntar uma coisa, Patrícia. Como que você entende que o mundo do vinho está enquanto evolução de aceitação, especialmente na sociedade brasileira? E aí eu gostaria de perguntar para você, já emendando aí, o quão esse estado da arte
é importante o profissional do mundo da gastronomia, se você quiser falar especificamente do mundo do vinho, e inclusive os profissionais chamados de influencers, que acabam trazendo isso para acho que uma dimensão maior do que mesas de confraria, né? Ter a possibilidade de falar na rádio, como você, um programa mais amador, como é o nosso, que está no YouTube. Enfim, qual que é o estado da arte do mundo do vinho? Qual a importância do profissional da gastronomia e dos influencers para disseminar ou simplificar mais um mundo que talvez não seja tão simples assim? Eu acho que lá atrás, quando eu olho e decido trabalhar com isso, né? Como o André falou, que a minha missão sempre foi democratizar, desmistificar. É tão difícil falar democratizar num país como o nosso, né? Onde tem tanta diferença social e onde vinha uma coisa tão cara. Então, em algum momento, eu até olho e falo assim, gente, eu quero democratizar uma coisa que é muito difícil de chegar nas pessoas, né? Na maioria das pessoas. Mas, considerando que existe uma parcela que consome, o que eu mais percebi nesses 20 anos é que as pessoas, elas... Eu achei... Tem muita gente que acha que foi rápido, eu acho que foi lento. Não acho que foi tão rápido assim, não. Eu acho que a pandemia é uma coisa ilusória também. Todo mundo acha que assim, nossa, foi o bom, agora todo mundo bebe vinho. Não é bem assim, né? O número aumentou e depois regrediu. Eu acho que o papel do Eu profissional tenho do uma teoria vinho... para isso. Pode falar. Eu tenho uma teoria para isso. Na pandemia, eu acho que aumentou de uma certa forma, mas nesse período da pandemia, o tal do contatinho do WhatsApp, o tal do descaminho, não conseguia mais trazer, porque ninguém saía. Sim. E aí aumentou a compra Oficial, porque o exato. cara precisava comprar. E aí acabou a pandemia e o contatinho do WhatsApp voltou e, enfim, pelo menos é a minha teoria. Não, eu Não acho sei que... se faz No sentido final isso das ou contas, não. as pessoas estão bebendo a mesma coisa, só comprando de... Eu acho isso? que sim. Algumas Entendi. pessoas acham que eu tomava mais vinho, bebia mais vinho, mas quando você olha no geral, na média, acho que aumentou, mas não quanto a gente imaginava. Não, pelo contrário. Todo mundo falou assim, nossa, agora, né? Principalmente os importadores falaram assim, meu Deus, agora daqui pra frente é sucesso. E na real, tipo, meio que, né, voltou um pouquinho, não voltou tudo, mas voltou um pouquinho. Eu acho que o papel do profissional, pra mim, quando lá atrás eu decido começar a trabalhar com vinho, eu sempre fui essa pessoa que tenta falar de uma forma acessível. Porque para mim existe uma coisa chamada humanização, né? Então, assim, eu não vou ficar falando de coisas que não pertencem ao dia a dia da pessoa. Não adianta. Isso é um bom exemplo do podcast. No podcast eu fiquei assim, meu Deus, tem vários podcasts de vinho, né? Vou falar como, tem que não sei o quê. Aí, assim, eu comecei, a gente, né, eu e a Isabela, começamos a receber mensagem assim, pô, que legal, vocês falam de um jeito que eu entendo, né? Tipo, nunca pisei, sei lá, na França, então, tipo, não adianta ficar ouvindo sobre Douro. Não é que a gente não vai falar sobre Douro, mas a gente vai falar de uma forma que a pessoa Acessível, de fato, que entenda, né? Não entenda. adianta eu ficar falando detalhes sobre Os processos xisto. maloláticos. Ou sobre... beleza, posso falar que é xisto, mas eu não preciso entrar no xisto de uma forma que a pessoa vai ficar viajando, sabe? Então, eu acho que o papel do profissional, cada vez mais, é tentar trazer a pessoa de uma forma que ela se sinta ali em casa. E isso nunca aconteceu no vinho, né? Sempre foi tudo muito pomposo, muito, né? Eu fiz tanta apresentação para grupos onde tinha, sei lá, 6 caras discutindo a safra do Peramanca, nem não fazem nem ideia de como diferenciar a safra, sabe? Isso é tão chato, né? Então, assim, eu acho que o profissional tem o papel de trazer, e é isso que eu sempre fiz com os meus consumidores. Eu sempre peguei eles pela mão. Então, na pandemia foi muito bom isso, porque como eu trabalho com vinho natureba, a boa parte dos meus clientes era de vinho convencional, e aí eles falaram assim: beleza, Paty, leva a gente aí, que a gente agora tá com tempo, a gente quer te ouvir, sabe? Bom, mais de 60 lives só na Mais de pandemia, 60 né? lives, cara. Eu fiz live. Tem gente que me agradece até hoje. Fala assim, cara, eu não tinha. Eu tinha o programa que era com você, sabe? Era muito legal. E eu acho que os influencers, eles sim têm um papel fundamental,
porque eles normalmente movimentam muita gente, né? Muitos seguidores. A minha única crítica, aquelas assim, é que assim, eu tenho um propósito no vinho. Eu acho que os influencers, não que eles não tenham, a boa parte deles tem, mas é bem diferente do meu, assim, porque eu vejo que o propósito de muitos deles, e aí agora eu vou ser, né, cancelada total de todos os, mas não tô falando nomes. Gente, é porque as pessoas estão querendo ganhar jantar e viagem, sabe? Cadê a responsabilidade, né? Cadê a responsabilidade de Tá você como trabalhando, né? influencer, de você como profissional que tá bebendo ali e você não tá de fato, né, prestando atenção, conversando com o produtor. Eu acho, assim, desculpa, eu tenho vergonha, sabe, de uma pessoa que chega na frente de um produtor e só faz assim, ou só pede o mais caro, ou só pede. Não, gente. Se você é profissional, minimamente se prepara e conversa com o produtor. Quantas negociações que eu vou, onde pouquíssimas pessoas falam qualquer coisa, porque não tem repertório, porque tá ali por outro motivo, né? Eu conheci um cara outro dia que nossa, eu abracei tanto ele, eu dei muita risada, que é o perfil dele é mendigo influencer. E assim, Mendigo mendigo influencer. influencer, e aí ele fica tirando sarro. Então, assim, eu não tenho nada contra os influencers. Eu só acho que assim, pô, você quer fazer um trabalho no vinho, Faz, né? minimamente respeita a história de quem já tá aí, dos profissionais antigos, e aprende com eles e do tipo, enfim, entrega, né? Porque eu acho que você entrar num meio só para ganhar coisa, né? Só para, ah, beleza, vou viajar para não sei aonde. Eu acho isso tão raso. E eu acho que a gente volta numa coisa que você já disse aqui, que é o respeito, né? Exato. Você Sim. está numa feira de vinho, tem alguém que dedica a sua vida para produzir um vinho, e acho que o mínimo que você tem que dizer é o que que você tem para me apresentar e escutar o que ele tem para te entregar, quer enquanto a bebida, que é o vinho, quer talvez enquanto a história da produção, do que ele, como que ele desenvolve aquela produção. Eu acho que é uma questão E de pegando um respeito. gancho que você está falando, essa semana, hoje é dia 28 de setembro, está acontecendo a avaliação e premiação dos melhores espumantes do Brasil, lá em Bento Na Gonçalves. avaliação nacional. Isso, exatamente. E hoje eu estava conversando com uma pessoa, uma influencer, que, enfim, adoramos ela, inclusive, ela já está convidada para vir aqui, que é a Primata. Ela, ela estava lá como a primeira vez participando da avaliação, Uhum. era uma das avaliadoras, né, juradas, e a gente estava conversando e ela colocou da importância de você, independentemente de quem está lá como jurado, que tem enólogos, tem influência, tem sommeliers, tem, enfim, pessoas de vários níveis no mundo do vinho, mas da importância de que, independentemente de quem ganhar, vai ter um vencedor nas categorias. O vencedor é o vinho tal, da vinícola tal, da importância do que você está avaliando e quem está por trás disso, né? É o cara que está Claro. fazendo vinho, é o cara que está carregando a caixa, o cara que muitas vezes está lá fazendo a colheita manual, enfim. E muitos dos influencers, alguns dos influencers, acabam não percebendo toda essa cadeia que existe por trás de uma taça de vinho, É porque é muito né? legal surfar essa onda, né? Então, se eu for imaginar tudo que eu já fui convidada e tudo que eu já fiz, e todos os eventos e todas as viagens, eu viajei muito, eu visitei muitos países. E quando você é convidado, você de fato, você não tira um euro do bolso, um dólar do bolso, né? Só que assim, você está sendo convidada por algum motivo. Ou porque você é respeitado, ou porque você tem muitos seguidores. E mesmo que seja porque você tem muitos seguidores, Tem uma minimamente você responsabilidade. tem uma Com certeza. responsabilidade. Então, assim, eu acho engraçado isso, porque eu não me iludo, não é iludir a palavra, eu não sou deslumbrada. Eu nunca fui deslumbrada. Eu sempre frequentei e pertenci, por mais difícil que possa ter sido, mas pelo menos eu me fiz, né, pertencer aos lugares, mas sem essa coisa de tipo assim, ah, beleza, tô indo porque eu vou jantar não sei aonde, vou jantar no Paride, vou não sei aonde. Não, gente, eu tô lá fazendo meu trampo e tô trabalhando para também ter minha grana e poder jantar nesse lugar pago, entendeu? Não quero só ficar surfando a onda de ganhar coisa. Muito legal. Muito E legal. o que eu acho é que o consumidor, quando vê, ele
milhares de pessoas já falaram, já posso falar milhares, que eu já tô mais familiarizada agora com os milhares, que vem me falar assim, pô, é muito legal essa sua vida, porque você conhece todos os restaurantes, tudo que vai inaugurar e todos os vinhos, e não sei, sim, mas às vezes eu queria estar na minha casa. Né? Teve uma vez uma cliente falou assim pra mim, pô, essa semana você foi 2 vezes no Rubaiá, né? Aí eu falei assim, sim, eu queria ter estado na minha casa, tomando minha sopinha de músculo com os meus gatos. Só que não, eu tava lá fazendo palestra, daí depois tem que ir pra cá, aí depois, não, tem que jantar, aí tem que jantar, aí você chega na sua casa 2 horas da manhã, sabe? Então não é essa alegria toda. Mas você tá falando de propósito. Então explica um Propósito. pouco o que é o projeto Beba Bem. Muito bem. Beba bem. Explica esse Beba projeto pra bem. gente. Beba Bem, ele sempre existiu, mas ele foi nomeado na pandemia. Então, na pandemia, eu nomeei as minhas frentes de trabalho para as pessoas se organizarem e falarem: ah, porque todo mundo tem muito essa coisa. A Paty faz tudo, né? A Paty, uma hora eu vejo a Paty na Grécia, aí outra hora a Paty tá fazendo o jantar, comida de Santos que se Na come. estrada, indo pra Passo a Quatro. Nós estamos indo pra passar 4. Aí daqui a pouco você não sei aonde. Tipo, eu sou meio onipresente e ao mesmo tempo eu tenho um monte de projeto. E as pessoas ficam confusas mesmo, né? Elas falam assim, o que de fato a Paty faz? Então eu decidi nomear os meus projetos. E o Beba Bem em Casa é um projeto exclusivo para consumidor final. Beba Bem em casa. Beba Bem em Casa. Ele tem logo, ele tem WhatsApp próprio, tudo. Vou deixar aqui, ó, pra vocês verem, seguirem. Eu sou muito. É que eu sou muito. A parte corporativa não saiu de mim, né? Então eu sou super organizadinha, assim. Então, Que é bom, assim, que é bom. que é bom, claro. Então tem uma identidade própria. O Beba Bem em Casa tem o perfil do Instagram. Então, ali, o que eu faço? É um perfil para as pessoas começarem a entender. Quem quer, tipo assim, quero ir num restaurante legal, quero. Então eu vou postando aonde eu faço evento, né? Onde eu tenho degustação legal. E você também vende vinho. E eu também vendo vinho. Quem quiser comprar vinho. É um canal, né? Aí, pessoal. É um delivery, eu brinco, né? Porque hoje a Raquel trabalha comigo, ela me salva, mas antes era quando eu tava em casa. Se eu tô em casa, eu nunca tô em casa. Mas é um canal onde você pode comprar um delivery de vinhos sustentáveis, né? Então, orgânicos, biodinâmicos, naturais sustentáveis. E além disso, aulas, workshops. Então, agora em outubro eu vou começar uma turma. Normalmente eu dou workshops curtos de 4 aulas, assim, mas que não fala só sobre vinho natureba, fala sobre vinho, mas obviamente nessa pegada, né? Então, o Beba Bem em Casa é um conjunto de experiências, que é desde a pessoa poder ir num restaurante, num evento meu, como ontem, até ela ter uma aula com um grupo em casa, ou fazer uma aula particular, ou fazer uma aula na minha casa, e também comprar vinho. O Beba Bem Trade, ele é para o mercado de restaurantes, empórios, hotéis, para o mercado de gastronomia. Então, o que eu ofereço para esses caras? Consultoria, treinamento e representação de produtores. Então, eu trabalho com produtores brasileiros, trabalho com produtores importados, mas todos nessa linha. E aí tem o Beba Bem Empresa. É tipo uma holding, né? O negócio. Não tem como ser, gente, eu sou É assim. o Beba Bem em casa. É o Beba Bem, aí tem as. Entendi. E aí o Beba Bem Empresas é corporativo, eu sempre fiz, né? Então eu trabalho desde presentes, assim, para Empresas darem pra. eu quero para clientes. cliente, para superintendente, né? E eu faço experiências, então eu faço atividade de team building, eu faço coisas, né? Tipo assim, tem um grupo de executivos trabalhando num hotel no interior e estão falando sobre vendas. Por exemplo, uma vez eu fiz para Marisa. E Marisa é das poucas empresas que ainda tem lojas físicas, né? Uhum. Então eu falei sobre. Eles me pediram um tema, e normalmente eu já crio da minha cabeça, do tipo, vou falar sobre a experiência Vou falar sobre experimentação, né? Porque as pessoas não abandonaram a loja física, elas realmente querem experimentar a roupa. E isso também acontece no vinho, né? Do tipo, se você experimenta, é outra história, né? Bem diferente. Então é isso. E aí eu faço podcast, aí eu faço minhas consultorias, eu sou hunting para importadores também, então eu vou buscar vinho em outros países, né? Vou escolhendo o que a importadora pode importar.
E é isso, assim, eu trabalho muito. É uma holding mesmo, É uma né? holding mesmo, onde eu sou a pessoa Patrícia. que, de, tipo, quase morre de trabalhar, mas tudo bem. Eu amo muito o que eu faço. Eu sei que você gosta bastante de queijo. E uma vez, numa das aulas, eu lembrei, a ABS ela tem um curso inicial e ela tem um curso avançado, né? Eu fiz os dois em Brasília. E numa das... Ele lembrou que fez o curso. Agora, Isso, ele lembrou que ele fez o curso. Muito Não, eu não bem. lembrava Entendeu, o nome do segundo, é avançado. Ó, vou pegar mais uma. Por favor. E aí, numa dessas aulas, o professor disse o seguinte, que sempre tem queijo nas importadoras, porque o queijo, ele catapulta o vinho para um lugar que ele não está. Então, assim, eu gosto muito de harmonizar vinho com charcutaria. Eu sei que você gosta bastante de queijo, mas e essa informação? É isso. Então, o queijo, ele dá uma disfarçada em eventuais defeitos do vinho e joga o vinho um pouquinho mais para cima, num lugar que ele não estaria sem esse Isso acompanhamento, porque ou ela é veio da bobagem? pizza, hein? Isso porque ela veio da pizza. É. Gente, o que eu acho é o seguinte, comer é que é o rolê, No geral. Uhum. no geral, né? Então, assim, eu tenho uma cliente Até aí concordamos. que é o Quintal Paraense, e elas Uhum. nunca tinham imaginado isso. Elas queriam vender Tijuca, que é a cerveja do Belém, do Pará. E eu falei, de jeito nenhum. Elas falaram assim, mas imagina, a comida paraense nunca vai harmonizar com vinho. E aí eu olho e falo assim, como que uma pessoa pode pensar que alguma comida ou qualquer coisa comestível não vai harmonizar com vinho? Uhum. Qualquer coisa vai harmonizar com vinho. Então, eu acho que o queijo, eu gosto muito de dar essa aula de queijo, porque eu acho que eu provoco nas pessoas essa ideia de que é possível harmonizar, mas também é possível ser feliz. O que é ser feliz, na minha opinião? Você monta uma tábua, abre um vinho e dane-se. Seja feliz. Porque você não vai bater na mão do... Esse aqui não, hein? Do tipo assim, ó, esse aqui é queijo de cabra, você vai comer com um vinho com uma acidez maior. E esse aqui, não, tipo, dane-se, você vai Seja comer. feliz. Você vai fazer a tábua e já era. Outra coisa é você fazer a pessoa entender o quão fica diferente ele provar um Sauvignon com queijo de cabra, um Sauvignon Blanc com queijo de cabra e um Sauvignon Blanc, sei lá, com outro queijo. Então, eu acho que eu não me referiria só a queijo, me referiria a Uhum. qualquer tipo de comida. Eu e o André, a gente concorda muito com você. A gente acha Também, também com que certeza. vinho, você sempre tem um match interessante para qualquer culinária, mas agora está na hora da gente falar do vinho da Patrícia. Com certeza. Então, você quer Vamos falar? falar. Senão Eu quero falo. falar assim, na verdade, a Patrícia trouxe um vinho aqui que nós não sabemos, mas eu já vou dar minha primeira opinião Já aqui. vou falar que a primeira coisa que você vai falar, eu concordo com você. Assim é Eu fácil, tenho né? certeza absoluta que é um vinho natural. Falei com você? Eu falei? E eu concordo vinho- com você. Ai, gente, que previsível. É um vinho natural. Agora, pode ser uma pegadinha, né? Pode ser uma pegadinha. Fizeram uma pegadinha com a gente no último podcast. É um vinho natural. Na minha vasta experiência, não é um vinho tão longevo. Não é um vinho tão longevo. Um vinho mais jovem. Um tanino concordo. bem controladinho, assim. É um vinho leve. É bem leve, bem leve. A primeira vez que o primeiro gole que eu tomei, quase que eu interrompi para dizer que era um Syrah. Agora eu já não tenho tanta certeza assim. É boa. Você falou Syrah, não acho. Mas vocês acham que tem cara de vinho natureba? Não, Gosto de vinho Não natureba? tem Então, de cara de novo, vinho ó, natureba. A gente tem que parar. Adoro É uma isso. perspectiva, é um preconceito a gente querer rotular o vinho natureba com determinado aroma e sabor ou não. Perfeito. Então, assim, não. Não, Eu diria que é um vinho natural, como o André disse também, porque Porque sou eu que trouxe. Fui eu que trouxe. você sabe que normalmente, tendo em vista, por exemplo, né, você é convidada, eu não estaria o vinho natural porque eu sempre parto do pressuposto que é uma pegadinha. Você não estaria um vinho natural. O André não, o André já fala, é um vinho eu acho natural porque a Patrícia traria um vinho natural. Entendi. não, mas Todas as vezes ele acertou, todas as vezes eu errei. Então, Mas não, independentemente eu também disso, parece sim. Tem certas eu tenho perspectivas do vinho tradicional que não estão presentes aqui. Quais? A pasteurização, por vezes, do vinho tradicional não me parece aqui, né? Essa vivacidade,
personalidade do vinho natural me parece presente. Por isso que eu acredito que Você seja um vinho viu? natural. Não, com A cara do certeza. André. E assim, ó. você que adora confraria, Adoro. na pandemia, nós fizemos uma confraria virtual com vinhos naturais e a grande maioria não gostava muito, tinha um preconceito inconsciente e tal. E todo mundo quebrou a cara, todo mundo adorou, Adoro. começou a falar: não, isso aqui é um Malbec, é um não sei o quê. Eu blá, blá, adoro blá. quando as pessoas quebram E a era cara. natural. Aquelas assim, né? E era vinhos O link orgânicos. para essa confraria foi a Renata Alves, que foi a entrevistada de dois Delacroix. podcasts anteriores, da Delacroix. Quem organizou foi a Ana Lu. Quem fez Ana Lu foi minha professora de francês. Legal. é a professora de francês É da Renata verdade. Alves também. É. Do Jardim dos Vinhos Vivos. A gente fez uma confraria de E a final do Maria ano. Emília, se não me engano, participou também. Ai, A maravilhosa, Maria adoro. Emília Tala foi quem conduziu a degustação. Foi sensacional. E a Ana Lu, né, o Jardim dos Vinhos Vivos, tinha um estabelecimento físico. A gente fez uma confraria Eu lá de amava. degustação. Fizemos uma confraria lá. Tá? Amava o jardim. Não sei se eu prossigo chutando Syrah, mas vamos lá, Patrício. O quão a gente errou ou acertou? Eu acho que não é um. Isso é Velho Continente, eu acho. Ah, tá. Eu acho que não. Eu acho. Não, Acho que não, tá não. me levando lá pra. E já vou Acho. e é um vinho nacional. Tô Agora, chutando. só para Você acha que é nacional? E já vou Eu adiantar. acho que... Adoro. Só tem um corte que a gente faz aqui no programa, Ah. que é quando eu e o André erramos. Então Aí- eu que falei que era não, não. Itália. E Nós- que vai ficar. a edição Dane-se. é nossa. É. A edição é nossa. É. Tá bom, tá Quanto bom. que nós erramos ou acertamos, Patrícia? Erraram tudo. Tudo? Puxa, não, se não for um O vinho- Lucas tá se divertindo. Não é natural? horrores. Não é. Não, Ah, tudo oh, não. Ah, então Não, acertamos. tudo não. Quase tudo. É natural, biodinâmico. Pode abrir? Uhum. Pode abrir. Esse é um Que vinho produtor- é esse? Que vinho é esse? Esse é um produtor... Que era um quadro que você tinha, não era? Que vinho é esse? Não, um esse é o quadro, do não. Diego. Do Diego. Não, mas você tem um que vinho é esse também. Fala um pouquinho do projeto que vinho é esse. Que projeto? Não, Não não, sei, não. tava escrito aqui, ó. Tá escrito no Não é que roteiro vinho é aqui, ó. esse, não. Ó, tem um É o- roteiro aqui, ó. Mas Que vinho foi esse? Que vinho foi esse? É o podcast. Caraca. Isso, exato. Você já Eu- até comentou. Nossa, mas você podia ter me corrigido aqui, né? Não, podcast e tal, e não ficava tão chato pra mim aqui agora. Mas tudo bem. Esse vinho... Caraca. Os meus vinhos são todos... Não são todos, mas todos. Uruguaio, Esse não? produtor especificamente, ele tem uma pegada política, óbvio, tá na cara, Eu né? vi Esse você aqui, postando esse vinho. esse aqui é o de Salvador Allende. El Tiro del Final. É um Nessa Bonarda. câmera, né? É um Bonarda. Eu queria que ter legal, trazido uma uva mais sensacional. loucona, mas eu falei assim, gente, eu quero E ele muito... ainda falou do Bonarda, eu até tirei uma Falou onda do que era Bonarda. Eu falei assim, eu quero muito levar esse vinho, então foi Bonarda mesmo, porque esse produtor, ele gosta de trabalhar com uvas menos conhecidas, e Bonarda na Argentina é muito plantada, né? Uhum. Então ele raramente faz alguma coisa com Bonarda ou com Malbec, mas assim, ele é um cara doidão, ele foi diretor... Doidão é ótimo, né? Ele foi diretor de teatro, e aí uma hora ele foi para San Rafael, em Mendoza, e ele hoje trabalha com vinhos bem, bem radicais. Esse não é o vinho mais radical dele. Tem vinhos que são em palato muito, muito fora da caixa. É mesmo. Mas é um dos produtores que eu mais admiro dessa cena. E você tem esses vinhos mais... Sim. Ah. Então, Esse é um vinho da sua curadoria. dentro do meu portfólio, eu tenho o que eu brinco de mais confortáveis, que é o que eu faço esse caminho com o consumidor, principalmente. Esse é um. Esse é mais confortável. Eu achei bem confortável. Ele é mais confortável. Mas tem outros vinhos dele que você fala assim, meu Deus, o que é isso que eu tô tomando? Você sentiu, né? Ela viu os nossos podcasts, ela falou assim, eu vou levar um vinho mais confortável. Pra eles não Esses ficarem muito caras aqui. assustados. Não, Porque senão eles vão Não, mas ficar... é que foi um conjunto, assim, sabe? E aí, assim, Rótulo muito bacana. esse, muito esse produtor chama Santiago Salgado, chama Finca Las Paias, o projeto, e ele faz pequenas tiragens, assim. Imagina, ele trabalha com uma uva que chama Patrícia, que é uma uva crioula, que a gente fala que é uma uva que Uhum. quase não tem. Ele trabalha com legal. malvina, ele trabalha com canela, ele trabalha mais com esse tipo de variedade. E é tudo assim, né? Eu tô com um vinho dele que chama É uma Fer, delícia é esse uma vinho. variedade que chama Fer.
Ah, é essa câmera aqui, né, E que ele Lucas? tava andando e aí ele achou essa variedade. Eu peço pra ele as informações, aí ele fala assim: "Ah, beleza, eu tava andando e aí eu vi na minha vizinha tinha umas uvas lá, daí eu perguntei o que que era, ela não sabia, daí eu falei: "Eu quero", daí depois que ele vai descobrir o que é, mas ele nunca sabe, não é um cara e é isso que eu curto muito, não é um cara que tá super preocupado Não é com a previsível. genética da uva, e que não sei o quê, ele simplesmente pega a uva, vai lá e faz, E cria. minimamente ele cria, e eu gosto muito disso nos vinhos naturebas, né, e eu acho que eu sei que a gente já falou um monte, mas como eu parei em 2010, eu só quero falar só uma coisa Não, fica à vontade. sobre a minha ida, né, pra esse rolê. Porque nessa altura, eu conheci a Alice Cereja, né, eu conheci a Alice Cereja em 2008, né, Antes de 2010. quando eu trabalhava na Prestíssimo. E o Léo Reis, né, que é da Enoteca também, é sócio da Léo, Liz. responde a gente. Tô tentando falar com você, Léo, pra Gente, trazer você pra o cá. Léo, ele não responde. Eu sou irmã do Léo. E ele também não me responde. Do tipo, gente. Tem um vinho sensacional que chama Velho do Museu, já falei isso aqui. Uhum. Que quem me apresentou foi o Léo, o dia que eu fui almoçar um bom tempo atrás, que eu fui almoçar com a minha esposa na Enoteca Savançã, que é o restaurante da Alice Que Cereja, você gosta pouco dele, e né? do Gosto Léo. quase nada. E então, assim, tem um carinho especial pelo Léo. A gente já tentou fazer uma confraria lá na Enoteca, E não você deu trouxe certo. um E a carral confraria aqui. comprou horrores É. do Velho do Museu. Um abraço para vocês. Desculpa, eu te interrompi, você estava falando da Alice Cereja. E assim, eu acho que o Léo é um dos profissionais do vinho mais incríveis, assim. Na minha opinião, Sim, ele tá, assim, pra mim é o obrigado. top. Eu tenho um profundo respeito, uma profunda admiração, Temos. porque ele é um cara que manja muito e ele é muito simples. Ele tem uma simplicidade, uma humildade, porque o lugar onde ele tá, né, de prova, é um cara que ele manja muito, mas ele não tá nessa coisa do que o mercado dos vinhos da indústria tem, Ele sabe? consegue sentir o cliente e fazer a indicação Não, correta, né? É ele impressionante. ele leva você para uma viagem e ao mesmo tempo é uma viagem de muito conhecimento, mas muito acessível. Isso. Ele é, Perfeito. para mim, um profissional de ponta, assim, ele é muito maravilhoso. Eu admiro muito o Léo. Eu tava com ele ontem, né? Se soubesse que tinha falado, Então, mas pode falar. Léo, por favor. Estamos à caça do Léo. Sim. E aí, a Tá falando da Alice Liz, Cereja, como você conheceu? ela começou a fazer as viagens dela e descobrir sobre esse movimento, né? O movimento do vinho natural, ele começa lá atrás com 4 caras, eh, franceses e que se revoltam com o Beaujolais Nouveau, que é, sem dúvida, um dos vinhos mais manipulados da indústria. E aí ela começa a entender que existe um movimento muito grande fora do Brasil, muito desenvolvido em muitos países, né. E aí ela começa com o movimento da Feira Naturebas, que eu tô desde o início. Todo mundo pensa: Minha "Ah, esposa também. Minha esposa, desde a segunda edição, ela vai a ela foi a todas". todas. Será Quer que eu dizer, não conheço ela? a minha esposa, Deve conhecer. assim, ela é uma profissional do direito, como eu, e minha esposa deixou de beber bebida alcoólica. Ela bebe em raríssimas situações. Então faz uns É. 2 anos que ela não vai Ela na parou. Naturebas, mas ela vai desde a segunda. Eu descobri o mundo dos vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos por conta da minha esposa. Como eu descobri também há muito tempo atrás, lá, não vou falar também quando, Aham. a Alexandra Corvo, por conta da minha esposa. Minha esposa era muito fã da Alexandra Que Corvo e ela legal. insistia muito, né, da Alexandra Corvo. A gente morava em Brasília à época e eu comecei a seguir a Alexandra também. Então, eu sou devedor desses dois caminhos para minha esposa. Nossa, que legal. Muita gente me pergunta, fala assim: "Ah, mas você, né, faz parte da organização?". Não, eu não tenho nada a ver com a Naturebas. Tenho e não tenho, né, não sou da organização, eu só sou Uhum, amiga do Léo e da Liz de muito tempo. A uhum. primeira caravana a gente fez em 2013, então faz 10 anos que a gente visitou os primeiros produtores. Foi visitar a Lisete Vicari quando ela fazia vinho na Praia do Rosa, foi visitar a Poxa, nossa. Zenker, foi visitar uma galera. Então, desde então, eu comecei a me enveredar
de fato por esse mundo, porque ele me acessa num lugar onde os outros não me acessam mais. Eduardo Zenker, que estava na feira, né, na última feira, Aham. não sei se vocês acreditam nas outras também, mas na última, tem uns vinhos incríveis também, eu recomendo muito. Arte da Arte Vinha. da E Vinha, para mim o exatamente. mais legal é que eu acompanho o trabalho do Zenker lá de trás, o quanto ele evoluiu, quantas coisas dele estão cada vez mais E é incríveis, um vinho que você assim. pode entrar em contato, você compra e eles vão Exato. entregar em casa, já fiz isso, Exatamente. vale muito a pena. São incríveis, né? Ele Nesse faz, calorzão tem alguns ele vinhos faz o lá que são... Magmatic. O Magmatic, para mim, é um dos principais vinhos dele, assim, que os que eu mais gosto, né? Que é um branco. Na verdade, ele tem 2 variedades que ele faz do Magmatic, mas assim, super mineral, um vinho incrível. O Under My Under My Skin, Skin. Under My muito Skin tem legal também. Malvasia e Under tem My Sauvignon Skin. Blanc, eu acho. O rótulo é legal, o vinho é gostoso, um vinho agora no verão cai bem também. Delicioso, é verdade. Fica a dica, Arte da Vinha, Eduardo Zenker, produtor brasileiro, vale muito a pena conhecer. E aí, assim, eu comecei, aí teve a primeira feira, a gente ainda fez na própria Enoteca, né? Então eram 20 Exatamente. expositores, 100 pessoas, super Isso pequenininho. mesmo. E aí, desde então, eu estive em todas. Então, eu falo, eu sou ativo fixo, por mais que eu não seja, eu trabalhe na Enoteca, eu não seja da organização, eu sou ativo fixo da feira. E aí, eu ainda estava na indústria. Então, eu comecei a assim, achar muito violento, né? Porque a questão para mim na indústria é muito simples de entender. Primeiro, porque eu, hoje, na minha vida pessoal, trabalho com redução de danos. Então, eu quero cada vez mais consumir coisas melhores. Tenho grana? Não. Mas tento, tento. Então, assim, Trabalha para esse trabalho. trabalho, mas não dá às vezes, não dá às vezes. Mas assim, pô, se eu posso consumir coisas melhores, e isso é inevitável, se você começa a trabalhar com esse universo dos pequenos produtores, não tem como, sabe? Você fala assim, cara, eu quero comer o queijo de fulano, entendeu? Eu quero comer queijaria Santo Antônio, não quero mais comer Quero comer um em Eu quero Câneva, comer, que é um entendeu? produtor artesanal, que, enfim, né, uma produção E vai ver o pessoal pequena, do cuidadosa. queijo da Lagoa, eles vão vir aqui também para mostrar os queijos que acabou de ser premiado lá na França. Pois Queijos não tem brasileiros como. Você naturais. começa a entrar num lugar que você fala assim, pô, eu quero comer né, o queijo do cara, ou da pessoa que tá fazendo, que é pequenininho, que é, enfim, que é, né, nutricionalmente? Nutricionalmente. Nutricionalmente. Olha aquela, Mais... já bebeu 2 vinhos, já Já falou. tá, Não, mas assim, nutricionalmente mais, né, é mais saudável, é mais puro e tudo mais. E aí, o que acontece? Como eu sou de marketing, eu trabalhei com a indústria o tempo todo. Então, eu sempre fiz evento para as importadoras, E aí, uma das importadoras que eu trabalhei é gigante. E aí eu já comecei a ficar um pouco incomodada, sabe? Porque é aquele o discurso de marketing que o consumidor fica muito encantado e que você fala assim, meu Deus, eu fui lá naquela vinícola e tem a história do diabo, que não sei o que, e você assim, tipo, e você de fato acreditou. Aí tem a história do gato que pulou na barrica e você fala assim, meu Deus do céu, eu não posso mais reproduzir isso, né? E não só pela história do marketing, mas porque eu entendo que a indústria, o que acontece? Para ela ser escalável, ela desenha e ela chega naquele resultado. É isso, indústria é isso. Então, um exemplo que a Liz usa demais, né, e que eu sempre falo que é ela que dá esse exemplo, né, o crédito é dela, é do suco de laranja de caixinha. Que tem tudo ali dentro. Talvez tenha laranja. Ou seja, os caras eles precisam chegar naquele resultado de um suco de laranja que ele precisa colocar estabilizante, conservante, acidulante, tudo que usante, né? E aí eu falo assim pra pessoa, você já tomou um suco de laranja natural? Então deixa eu te dar aqui. Pessoa que Deixa eu pegar uma tomou... laranja e espremer aqui. Você já espremeu uma laranja? Aí a pessoa que a vida inteira tomou o suco de laranja de caixinha, vai falar, meu, é muito estranho, é muito esquisito. E aí, no dia seguinte, eu vou chegar com suco de laranja que não é tão doce quanto eu te dei ontem, é mais azedo.
E aí você vai achar mais esquisito ainda. Só que é o puro. Não, e é interessante o que você está falando, que tem muito a ver com o que nós falamos já algumas vezes aqui da pirâmide. A gente falou da pirâmide em algumas situações e que não foge a essa situação do mercado como um todo, você utilizando marketing para explicar como é que as vinícolas, as grandes empresas utilizam, e que você pode ter duas visões, né? Que é essa visão que você está tendo, que eu acho que é extremamente correta, mas tem uma outra visão também que pode ajudar a trazer um pouco mais de mercado, seja ele contaminado ou não, mas que em algum momento eu posso trabalhar nessa pirâmide para que ele chegue nesse local, né? No ápice da pirâmide, que é ter conseguir utilizar e visualizar a naturalidade das coisas, o prazer, desde o produtor que está lá fazendo, sustentável, tal, que talvez se essa indústria não fizesse isso, a gente sabe o quão corrosivo pode ser, né? Não sei se essa é a palavra correta, mas algumas pessoas que saem dali, daquele que não teve a oportunidade de experimentar e acaba experimentando através do que seja do, enfim, do diabo ou do gato ou do, enfim, Sim. ou de qualquer um dos, né, dos sinônimos ou dos prenomes atrelados ao vinho e chegar em algum momento, putz, deixa eu começar a evoluir o meu paladar e tudo mais. Obviamente é mais difícil. É mais difícil, que a pessoa pode estar ludibriada por esse marketing que está por trás. Ludibriada pelo marketing e por uma boca que fica acostumada a Dá uma a um... contaminada, né? Eu ia falar isso. Ela fica Contaminação contaminada por um paladar padrão. Isso. é igual o café com... Desculpa quem toma Açúcar. café com açúcar e café com adoçante. Mas dá para entender por que se toma. Porque no Brasil, a gente sabe que o café forte, o café extra forte, é um café com uma... Enfim, não tem uma qualidade que deveria ter. Então você tem... É um café mais amargo. Enfim, você tem que botar... Ou ácido. Enfim, é né? difícil. Ou muito ácido. Mas quando Ou você muito começa a ácido. tomar algo que é bom mesmo, um café superior, É muito gourmet, difícil você no voltar. vinho não é diferente. Não é diferente. Uma vez eu fui ao mercado e aí eu falei pra uma amiga minha super natureba, eu falei assim pra ela, que chá, desses chás assim que tem pra vender, qual? Depois eu fui fazer curso de sommelier de chá, mas foi depois. Aí eu falei assim, qual é o menos pior? Ela falou, pode sair do supermercado. É. Então, Boa. para mim, é uma coisa muito fácil de entender e que eu procuro explicar para o consumidor. Porque o consumidor, ele é resistente porque a lavagem cerebral Sim, foi feita tão bem. Ele não é culpado, ele... Ele só absorveu o que venderam para ele e aí todas as histórias de marketing. Então, para mim é muito claro. Falou assim, olha, o vinho convencional, ele é desenhado. E os caras chegam naquele resultado que eles desenharam. Precisa ter talento para isso? Precisa. Aí você, tipo, vinificou, recebeu a uva, vinificou, só que aí, a acidez não tá legal. Beleza, a gente corrige. O tanino não tá legal. Beleza, a gente corrige. Então é um vinho construído. Você quer beber esse vinho? Bebe. Esse vinho não faz mais sentido para mim. Talvez assim, saber que você está bebendo um vinho desse. Exatamente. Tudo bem, desde que a gente saiba o que está fazendo. Exato. Eu Cada acho um que as faz o que pessoas quer, só né? não entendem essa diferença, Pode ser. sabe? Então, imagina, a indústria, eles querem matar os naturebas. Tem gente que faz camiseta dizendo que, né, gosta de sulfi. E você fala assim, gente, a gente tá fazendo o nosso rolê aqui, façam o rolê de vocês aqui. Mas a gente só tá mostrando que existe os dois lados. E é uma escolha da pessoa o que ela quer consumir, que ela quer pôr pra dentro. Então, assim, você quer tomar um vinho construído, totalmente modificado, mas você gosta do gosto? Bebe. Não, e aí é importante o que você está falando, porque independentemente de ser um vinho tradicional ou um vinho natureba, biodinâmico, enfim, orgânico, sustentável, tem o vinho tradicional ruim, tem o vinho tradicional modificado muito bom, que atende ao paladar de Ou nem algumas tão pessoas. modificado assim E também. tem né? o Eu vinho Sim, porque os grandes vinhos não são. acho. E tem Isso. também o vinho natureba, biodinâmico e tal, excelente. E também tem aquele que, enfim, por algum motivo, porque é Talvez mais porque difícil. foi mal vinificado. Sim, enfim, que tem- também não é bom. Então, Exato. existem os dois caminhos, né? Enfim,
E aí vocês estão querendo me matar porque a gente estourou em Muito. muito o nosso Muito! tempo. Eu não tô acreditando. Patrícia, eu vou Muito. falar uma coisa pra... 38 anos. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Nós, com você, não conseguimos fazer 1/3 das perguntas que Meu, estavam Olha, programadas. pergunta pra cacete Então, A aqui, ó. Patrícia fala pra Patrícia- Pergunta caceta. pra cacete. Ai, gente, que vergonha. Olha, Vamos marcar um próximo, né? Vamos Vamos ter que marcar um marcar próximo. um Inclusive próximo. com François. Por O favor, François venha tá pra casado, cá. tem 3 filhos, eu tô super feliz por ele, porque eu não ele ia tá fazer isso por casado. ele. Não tem problema. Nós Ele também pode vir aqui e comentar. Estamos felizes pelo François. Patrícia, você é uma comunicadora sensacional, foi um bate-papo excelente. A gente abordou coisas aqui que eu acho que são fundamentais e que a gente vai falar mais, espero, né, André, nos Mas nossos ele tá podcasts. finalizando, mas eu vou fazer uma pergunta ainda. Então vai, porque... Eu quero saber o seguinte. Desculpa te cortar. Vai. Rush. Você gosta demais de Rush. Gosto. Rush, banda. Conta um pouco do Rush, como surgiu isso e se tem a ver. Utilizando todo o seu poder de síntese. Isso. Ai, nossa! E se isso tem a ver com vinho? Boa. Hoje mesmo eu vou pra um show da banda cover, que é o Rush Project. Um beijo para os meninos. Eu não vou a todas, mas eu sempre que eu posso ir, eu vou. Mas eu gosto muito dessa coisa do rock progressivo, da coisa mais da era da galera psicodélica e tal. Então, assim, eu amo. Amo. Uma Sim. simpatia. Patrícia, como eu já falei, você é uma comunicadora sensacional. Foi uma delícia o bate-papo. Foi. Espero que a gente possa voltar. Passou muito. Passou muito. Não, mas tudo bem. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um brinde. Eu sou o Ronaldo Galo. Eu sou o André Caiofa. Nós somos o Conexão Tanina. Saúde, Saúde. meninas. Adorei. Obrigada. Obrigada.